Oi, gente, eu sou a Luísa. Seja bem-vindo ao Decide Dar Certo. Hoje a gente vai conversar com o Daniel, o meu amigo Dani. Ele que enfrentou a saudade, a solidão e grandes desafios e achou na espiritualidade uma forma de se reinventar e enfrentar essas adversidades. Dani, obrigada por aceitar meu convite. Micaça, sucaça, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra para mim. E espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje sobre isso. Vamos ter. E um quebra-gelo, Óbvio. não combinado. Melhor coisa. Qual foi a coisa mais inusitada que você já comeu aqui? Hey! Caraca, a coisa mais inusitada que eu já comi aqui foi um... Precisa ser aqui ou pode ser no mundo? Pode ser no mundo, que não seja no Brasil. Top. Quando eu fui para Singapura, eu comi uma sopa de porco que leva tudo que você imagina de não tradicional do porco. Tipo entranha? Isso, tipo uma buchada. Eu gosto de buchada. Eu gosto de buchada. Tipo uma buchada, mas com umas coisinhas mais peculiares. Mas bom? Diferente. Diferente. Ok. Diferente. Passou mal? Não, então tá bom. Então tá tudo Passei certo. liso. Era caldo, né? Era sopa, então fervia. Então acho que isso que eu fiquei tão à vontade. E comi um nugget de tubarão também. Nugget de tubarão? É. É bom? Bom, Também Singapura. mais gostosinho, Frito? Mais gostosinho, fritinho. Também Tá tudo tranquilo, Não, tranquilo. tá de boa, tá de boa. Agora, aqui na Austrália, nunca tive uma parada muito bizarra, não. Você já experimentou Vegemite? Já experimentei. Por um australiano, ele fez uma combinação lá com sanduíche, uma parada meio doce, achei de boa. Gostou? Gostei, achei de boa. É esquisito você? Não tenho na minha casa. Ah, ok. Não, tipo assim, ok. não faz parte da minha dieta, mas acho que a combinação ajudou. Com a manteiga, né? Com a manteiguinha, um pãozinho maneiro. Não consigo gostar desse negócio, não. Não sou fã. O Lucas gosta. É? O Lucas gosta. Já virou Come na Ozzy. creche. Já nasceu, né? Já nasceu hoje. Ozzy, eu que tô aqui nessa luta pra ele. Dani, vamos começar lá do iniciozinho, quando você chegou aqui em Adelaide. Tá. A Mari já veio aqui, já falou que você veio primeiro. E ela teve que ficar lá, né, por conta da cirurgia. Mas me conta qual foi essa experiência, porque a gente ouviu o lado dela, né? E o seu lado, porque a princípio era para vocês dois virem juntos. Sim. E aí teve essa questão da cirurgia, que ela teve que ficar no Brasil, e aí você falou, putz, eu tenho que ir. Ela falou que você teve que vir por conta dos seus estudos, né? Sim. Que ia começar. Sim. Como que foi para você esse início? Vai ser bom, porque eu não conversei com ela sobre o podcast aqui, então eu não sei o que ela respondeu. Bom, vamos dar um pouco de background. Vamos voltar assim, 2021 para 2022 foi quando a gente tomou a decisão de sair do Brasil. Estava numa viagem com a minha família, em Curaçao, e a gente ficou preso na ilha por causa do Covid, foi quando rolou a Omicron. E lá a gente, enfim, com algumas reflexões, a gente falou, cara, vamos ficar adiando esse sonho até quando? Vamos fazer acontecer. E eu sou uma pessoa que depois aprendi a ser bem decidido. E quando a gente resolveu vir para cá, eu coloquei na minha cabeça que a gente ia fazer acontecer, ia fazer dar certo. Então, quando foi chegando perto, eu estava muito confiante que as coisas iam apenas se desenrolar. O meu curso começava, como você falou, o meu mestrado, e não tinha como a gente adiar. A gente já havia comprado passagem. Aí eu cheguei tanto no dia 10, o meu curso começava dia 12, 2 dias depois. E aí, um pouco antes, a Mari fazendo um check-up antes de viajar, ela descobriu que ia precisar fazer a cirurgia. Fez a cirurgia 13 dias antes de eu embarcar. E assim, quando acontece certas coisas na sua vida, por um lado é bom porque não tem muito como você pensar, refletir muito, né? Você só faz. A gente, inclusive, foi assaltado um dia antes. Então, tipo assim, eu já vim sem celular, vim sem um monte de coisa. Enfim, foi meio caos. Mas aquilo, na verdade, em vez de me levar para baixo, né, me desanimar, aquilo ali trouxe uma maior certeza de que a gente estava no caminho certo. Chegando aqui, eu fui para casa da Renata e do Bruno, que uma outra conhecida indicou, nos colocou em contato. Pessoas maravilhosas, né? A Renata e o Bruno são fantásticos. E eu acho que eu estava tão focado, assim, eu coloquei tão na minha cabeça que a minha missão
era resolver o máximo de coisas possíveis enquanto ela não chegasse, que, cara, eu vou te falar a verdade, eu acho que eu não refleti muito sobre estar sozinho ou estar sem a Marina, ou estar, de uma certa forma, vamos dizer assim, abandonado, enfim. Vale também mencionar que eu já tive, assim, eu tenho uma história já de solitude, né, na minha vida. Quando eu perdi meus pais dos 18 anos, 17 para 18, e depois disso eu fiquei bastante tempo sozinho. Eu não tenho uma família grande. Eu perdi minha mãe e meu padrasto num acidente. A minha irmã mora fora há muitos anos, já morava na época. E eu praticamente fiquei sozinho. Eu fiquei na casa do pai da minha irmã por um ano e meio. E depois resolvi, por umas questões, né, para, enfim, saúde mental, vamos dizer assim, que eu precisava morar sozinho. Pois eu já morava antes, né? Antes de acontecer isso, eu já morava sozinho, vamos dizer assim, numa república, lá em Ouro Preto, onde eu estudava, já tinha passado na universidade. Então, desde os meus 16 anos, eu já meio que era bem independente. Então, estar sozinho, para mim, nunca foi um problema. Eu aprendi um pouco. E eu já meio que parecia que eu já vinha sendo preparado para isso. Né? Sua trajetória, né? Toda a minha trajetória, tudo já foi meio que parece que um grande preparo para coisas que eu ia enfrentar na minha vida. E claro que a minha fé, a minha espiritualidade, ela tem um grande papel nisso desde essa época, né? Que já vinha sendo trabalhada. Ela não é algo que simplesmente surgiu, ela vem sendo trabalhada há muitos anos. E eu tenho uma fé muito grande de que nada que nos acontece tem um propósito negativo, ela tem um propósito positivo. A gente que precisa estar atento a isso, de uma certa forma. Porque a gente, às vezes, tende a olhar o lado negativo das coisas. O que é normal também. Eu acho que é do ser humano. É normal a gente olhar, mas é muito engraçado isso. Eu fiz um treinamento de liderança para minha empresa umas 2 semanas atrás. Super recomendo, se alguém tiver oportunidade. Chama Care Factor Training. Foi uma psicóloga que deu esse treinamento com 20 anos de experiência, muito ligada à neurociência, enfim, outras coisas. E ela falou uma coisa que me pegou muito, que eu já tinha lido em várias coisas e que ela deu um nome. Eles chamam de below mentality e above mentality. Que traduzindo seria? Uma mentalidade abaixo da linha e uma mentalidade acima da linha. A mentalidade abaixo da linha, ela é caracterizada principalmente pela pessoa que está sempre buscando responsabilizar o externo e o outro por tudo que lhe acontece. E o acima da linha é o oposto. Você assume a responsabilidade de tudo que acontece a você. E que tem muito a ver com tudo que eu acredito, né, sobre espiritualidade. E quando ela comentou isso, assim, aquilo meio que conectou alguns pontos que estavam perdidos, né? Porque, no final, qual é o grande problema de você... De novo, não é você ficar triste ou achar ruim alguma coisa, mas é como você vai reagir a isso. E quando você reage transferindo a responsabilidade para o outro, o maior ponto negativo é que você está tirando de você a capacidade de resolver aquela questão. Está tirando de você a capacidade de resolver ser feliz. Mas você... Eu concordo com você, mas isso é um exercício. Porque eu acredito que o normal, acho que do ser humano mesmo, é do tipo culpar o outro. Porque eu acho que é muito mais fácil você jogar a culpa no outro e não olhar para dentro e fazer esse exercício do tipo, não, o que eu posso melhorar? Ou então, o que isso aqui é bom, que eu fiz certo, que eu fiz... Sabe, essas coisas. É muito mais fácil. Eu te falar que eu adoro culpar. Até, inclusive, o Decide Dar Certo, o podcast demorou para sair e tudo mais, porque eu tinha muito medo. Porque se não desse certo, eu não tinha quem culpar, porque dependia de mim, tudo de mim. Eu falei, gente, se não der certo, quem eu vou culpar? Mas aí que tá. Desculpa te cortar, mas você tocou no ponto que é o principal. A gente só consegue, primeiro de tudo, não é tão comum.
é porque a gente é criado num environment, vamos dizer assim, numa cultura onde a culpa é necessária. Mas a gente é criado, você diz, o brasileiro ou o mundo em O geral? mundo em geral. O mundo O em geral. australiano Ah, não tá. é diferente disso. Ah, Ele tá. adora culpar alguém também. Ele adora culpar o governo, né? NDIS, ele adora culpar alguém. A gente já é criado, isso é uma cultura mundial, isso é uma cultura do ser humano. Isso, inclusive, está nos princípios dos textos bíblicos, né? Eu estava estudando essa semana, óbvio que não é coincidentemente, Adão e Eva, só rapidinho esse parênteses, lá na Gênesis, que foi escrito, por sinal, há 3.000 anos atrás, pouquinho tempo, ele diz, só tirando assim um trechinho, eu sei que é meio covarde fazer isso, mas se você tira o trecho já no momento em que Eva come o fruto, Deus vem andando no jardim. E ela e Adão tomam a noção, na hora que eles comem, que eles estão nus e eles se cobrem. E quando Deus vem andando, eles se escondem. E Deus diz, quem está aí? E ninguém fala nada. Ele, por que não me respondes? E aí ele chama Adão. E Adão fala, não, estou aqui. Ele, por que você está coberto? E em seguida ele já diz, comeste os frutos que eu te falei para não comer. O que Adão faz de início? Foi ela. Foi ela. E aí em seguida o que Eva faz? Foi a serpente. Ou seja, o texto bíblico, principalmente o Antigo Testamento, ele é todo formulado em algo que não é uma leitura direta, né? Ele tem todo um simbolismo, porque na época, 3.000 anos atrás, não se usava mesóclise, nem óculos, né? Era muito simbólico o texto. E até hoje ele representa aquilo. Então, se você for partir até de uma concepção assim, o próprio Jung, né, o grande psicanalista que tem a linha junguiana, né, que explica a questão do ego, ele usa Adão e Eva como arquétipos, né? Ele cita muito bem isso, onde nós somos compostos disso naturalmente, como você falou. Só que aí vem a segunda parte da resposta. A grande virada de chave qual é o grande ponto de você achar um culpado? O que aquilo vai resolver na tua vida? Então, vamos lá. Vamos usar um exemplo bem prático. A gente saiu para passear. E a gente atravessou a rua na faixa com um sinal fechado. Um carro me atropelou. Eu quebrei minha perna. Ou melhor, vou usar o meu exemplo. Eu, com 6, 7 anos, estava voltando de Cabo Frio de cá. Quem é do Rio sabe, passar férias de Cabo Frio é tradicional. 10 horas de trânsito na volta, um cara bêbado bateu no carro que a gente estava. Eu estava sem cinto no meio do carro, que na época era muito comum. Ainda é. Ainda é. E quebrei minha perna. Pô, o cara bateu forte então, né? Bateu. E foi liberado. Foi embora. Fugiu ou foi liberado? Foi liberado. Minha mãe falava que ele deu um suborno para os polícias e conseguiu ser liberado. Mas beleza. Quem é o culpado da história? Aí você pode ou julgar o cara que bateu ou você que estava sem cinto. Mas vamos lá. Vamos dar nome aos bois. Quem é o culpado da história? O culpado seria o homem. O cara. Perfeito. E aí? O que eu faço com isso? Não vai fazer nada, vai adiantar. O que vai mudar na minha vida? O que isso vai trazer de estímulo para eu dar o próximo passo? Porque assim, eu já tô com a perna quebrada. Mas às vezes traz o conforto de você saber que, ufa, eu não tô errado. Porque quando você assume que você está errado, você tem que fazer o exercício de olhar para dentro para achar o erro e tentar... Você está entendendo? Porque é muito mais... É confortante. Não é confortante, mas não é tão doloroso. Essa é a palavra. Não é tão doloroso você saber que você está errado. Não, beleza. Quem está errado nessa história sou eu. Porque eu que botei o cinto. Não foi ele. Porque se ele tivesse batido e eu tivesse com o cinto, eu não teria quebrado minha perna. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas aí... eu entendi o que você quis dizer. Mas então a gente já passou para um outro ponto. Então a questão não é culpa mais. A questão é assumir responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Beleza. Se eu não assumo responsabilidade, como que eu evoluo? Como que eu mudo? Aí são outros 500. Porque Sim, eu concordo. Porque no final é assim, eu preciso... A gente vai entrar, então, numa qual é a minha missão no mundo? Qual é a minha missão na vida? É continuar sendo o que eu sempre fui
e continuar replicando o que eu já venho replicando desde novo, para que a gente faz terapia? Para melhorar, para poder Pra- se autoconhecer e poder... Perfeito. Para identificar, né? O que eu acho que a gente se perde muitas vezes, que, né, vários psicanalistas que eu vejo, eu gosto de ouvir muito podcast deles também, que eles falam assim, a gente se perde muitas vezes no processo onde a gente quer responsabilizar, principalmente os nossos pais, sobre uma questão nossa. Só que a gente esquece de fazer aquela análise. Mas espera aí, eles fizeram o melhor que eles podiam. Vocês são pais agora, vocês sabem disso. Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem agora. E não vai ser perfeito, porque a gente não é perfeito. Então todo mundo vai ter que curar alguma coisa com o processo, com o tempo. Só que se eu não começar a assumir a responsabilidade de que eu sou o responsável pelas minhas coisas, por tudo que me acontece, e não só pelo que me acontece, mas pelo como eu reajo, a minha vida não muda mesmo. Eu acho que tem... Sabe o que acontece? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que tem gente que demora para ter essa virada, que muito mais fácil. Você vai culpando, só que aí chega alguma coisa, alguma situação que chega no limite do tipo, cara, afetou, sei lá, a minha família, e aí a pessoa acorda para a vida, sabe? E aí a pessoa tem aquela virada. Eu concordo. Ela fez um exercício lá nesse treinamento muito interessante. Primeiro de tudo, que ninguém nunca é 100% o acima da linha e o abaixo da linha. Sim. Você é, geralmente, maioria do seu tempo mas você tem traços do outro. E aí ela fez um exercício, primeiro, de você identificar quem você é na maioria do tempo. E assim, graças a Deus, eu hoje, como você falou, depois de um tempo, depois de terapia bastante, né, que depois eu vou até contar como que eu cheguei nessa mentalidade, que foi o que me levou à terapia, como você falou. Um momento assim que eu precisava de desespero, assim, ou eu mudava. Mas aí ela pediu para você identificar isso e em seguida falou, agora faz o seguinte, identifica qual é o momento onde tem um gatilho que aciona em você a mentalidade abaixo da linha. Então, por exemplo, eu refletindo, falei, cara, quando eu tô, por exemplo, muito estressado, eu chego em casa e a Mari fez alguma coisa que eu não gosto, em vez de eu conseguir me comunicar de uma forma, assim, cara, eu não gostei porque você fez isso dessa forma e eu gostaria que fosse... Eu já pego e jogo... Olha lá, tá vendo? Isso aconteceu porque você fez assim. Então eu já enxerguei que aquilo, esse estresse, junto com algo que sai de um jeito que eu não gosto, ou seja, que está fora do meu controle, que eu não consigo controlar como eu gostaria, aciona uma mentalidade abaixo da linha para mim. Só que isso é necessário uma autoanálise. Você viu um psicólogo falar isso para mim, porque não é algo que sai assim, na cabeça. Só que o mais interessante é que chega uma hora que você pode mudar. Assim, não, cara, eu vou mudar. Agora quem vai tomar a rédea da minha vida sou eu. Quem decide o que me acontece, ou como eu reajo a tudo que me acontece, sou eu. E como agora você já sabe qual é o gatilho, fica muito mais fácil, né? Não, assim, que eu digo assim... Fica assim! Fica mais fácil que eu digo assim, de identificar e do tipo, acontecer e você diz, tipo, pô, Mari, desculpa aí. Porque às vezes foi um momentinho. Estressei, mas agora já tô bem. Já passou. Tô brincando, mas é isso. Pelo menos você vai criando, né? Você vai se identificando. Você fala, cara, não, peraí. Até pra você pisar no freio antes. Que é uma coisa que hoje em dia eu tento fazer muitas vezes. Cara, eu já consigo identificar o meu estresse. Cara, eu preciso pisar no freio. Até às vezes assim, amor, não vou falar com você quando eu olhar chegando, deixa eu tomar um banho primeiro, depois a gente conversa, ou deixa eu comer um negócio primeiro. Porque é assumir uma limitação, pô. Eu tenho essa limitação ainda, eu tenho esse grande defeito, igual inúmeros outros. E você identificando eles e arrumando forma de mitigar eles, é o processo de mudança, é o processo de evolução, que aí volta para aquela pergunta inicial. Então, para que a gente está aqui se não é para evoluir, se não é para mudar, para melhor? Vou te falar. Quando eu percebi, depois de muito longo tempo, terapia também, que quando algo que eu quero muito, tipo o meu PR, não saía, aquilo ali me matava. Então, assim, aí eu tentava canalizar para outra coisa. Tipo, não...
tá tudo bem. Essa pessoa, sabe, essas coisas assim. Então, tipo, eu tentava canalizar para o lado positivo. Não, o meu vai sair quando tiver que sair. Não saiu agora, mas vai sair quando tiver que sair. Tá tudo bem. Ok, eu chorava. Mas eu falava, Deus, pelo amor de Deus, tira esse sentimento ruim no meu coração, porque é muito ruim esse sentimento. É uma falta de... É uma incapacidade, né? É um sentimento, assim, muito ruim. E você... Meu Deus do céu, tipo... struggle, como é que seria isso? É difícil traduzir struggle, né? Pô. Eu falo pra Mari isso direto. É muito difícil traduzir struggle. Você... Eu falava estrangula, mas não pode ser. Não pode se estrangular. Seria... Você se sente mal. Uma coisa que te aperta, tipo assim, te sufoca. Te sufoca. Sufoca. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, Deus, tira esse... E aí, toda vez que vinha esse sentimento, eu falo, não, beleza. Por que o meu PA ainda não saiu? Ai, poxa, porque eu tô empregada, eu consigo pagar a creche do Lucas, então tá tudo bem. Sabe, eu consegui... Fazia esse... Ver o lado positivo... Sim. E aí depois eu falei, deixa eu sair pra lá. Sim. Sabe? Então... Engraçado você falar isso, porque a gente passou pelo mesmo problema. Nosso visto demorou 18 meses pra sair. E eu me vi em vários momentos, porque assim, a vida são ciclos, né? E eu me vi em vários momentos num ciclo ansioso, onde eu ficava entrando no site, e aí essa mentalidade, tá vendo o governo? Olha como é que o governo é. Enquanto tem outros aí que saem, o meu, chega na hora do meu, é 18 meses pra sair. Mas assim, o que vai mudar na minha vida? Aí a gente volta para aquela... E aí? O que eu faço com isso? Beleza, o governo é assim. E aí? Você vai tornar a tua vida um inferno por 18 meses porque o governo faz isso? Ou você vai trazer uma consciência tranquila de... Cara, pelo menos eu tenho emprego, pelo menos eu tô bem, pelo menos eu já encaminhei a minha questão né, da residência... Só que é um exercício diário isso. É um exercício diário. Eu vi um podcast... Não vi um podcast, não. Eu vi um vídeo. Na época eu estava assistindo bastante vídeos de um amigo meu, Fabiano Bispo, inclusive. Beijo para você. E aí ele estava falando assim... Isso me marcou muito. Que o vídeo dele era... Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. E aí você sabe, né? Que todo mês ele ligava pro a imigração, fiz e-mail, fiz reclamação, fiz tudo. E ainda assim teve outras pessoas que receberam o PA que estava tipo, beleza. Mas também, quando eu tive essa virada de pensamento positivo, não deixei de fazer a minha parte. Perfeito. Quando veio a informação do tipo... Quando a imigração olhou o meu caso e me pediu o exame médico do Lucas, eu fiz a minha parte. Eu fiquei igual uma louca e consegui, pro dia seguinte, o exame médico do Lucas, fiz o impossível. E eu lembro perfeitamente dessa minha sensação, porque eu estava dirigindo... igual uma louca, a ponto de tomar uma multa da City. Não façam isso. Mas da City até minha casa, que era em torno de uns 25 minutos, durante a semana. E eu assim, Deus, eu tô fazendo a minha parte. Deus, eu tô fazendo a minha parte. Faça a sua parte, por favor, faça a sua... Eu adoro esse diálogo com o divino. Eu tô fazendo a minha. Se tu não fizer a tua, tu vai ver só. Tu não se engraça comigo. Tu não tá me botando pra... Pô, né? Cláudia, senta aqui que eu vou bater um papo contigo. Não. Isso é muito louco. Cara, eu acho que é exatamente isso. Eu lembro, um amigo uma vez me contou de uma passagem, ele é evangélico, ele me contou uma passagem muito boa. Ele falou assim, Daniel, tem uma coisa que uma vez meu pastor me contou, que 3 pessoas foram fazer uma trilha num lugar, né, todos na igreja, e eles se perderam. E uma delas era muito forte, tinha uma fé muito forte e ficava repetindo, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Passou-se um dia, passou-se 2, eles perdidos, e aí apareceu um helicóptero lá, alguma coisa para salvar eles. Os 2 pularam no helicóptero e falaram, bora. Ela falou, não, Deus vai me salvar. Pode ficar tranquilo, pode ir. Vai na paz, Deus vai me salvar. E aí foi embora. Resumo da história. Quando ela morreu, ela chegou para Deus, nesse estilo, né? E aí, campeão, qual foi? E ele falou, mas minha filha, eu te mandei.
Eu te mandei, mas você tem que fazer a tua parte. Tu acha que eu vou fazer para você? Deus nunca vai ferir o nosso livre-arbítrio. Não é o papel dele, é a lei dele, inclusive. Ele vai fazer a parte dele. Só que tem duas questões. Primeiro, a gente tem que fazer a nossa, você já matou. A segunda, que também é uma muito importante, é aceitar quando o melhor pra gente não é o que a gente quer. Isso é difícil pra caramba. Que é embarcar pra cá sozinho. Não era o que eu queria. Óbvio que não. Você ia me perguntar, eu queria que minha mulher estivesse fazendo uma cirurgia e eu deixasse ela, inclusive, um dia depois de fazer a cirurgia, sozinha lá. Graças a Deus, minha santa sogra foi pra lá ficar com ela, mas não era o que eu queria. Mas eu tenho que aceitar. Esses são os momentos que você bota a tua fé em prática. Você fala, não, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Tem uma razão para isso acontecer. E eu vou seguir o meu caminho, vou continuar fazendo o que está ao meu alcance. Deixa eu fazer a minha parte. Você chegou aqui, né, nessa sua espiritualidade, você sempre teve essa, vamos dizer, esse grau de entendimento ou oscilou altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos? Altos e baixos. A minha família, vamos dizer assim, sempre teve uma base espiritual. Minha mãe nunca impôs nada. A mim, minha mãe, principalmente, vamos dizer assim, eu vou dizer que ela era a fortaleza da família com relação a isso. Ela não impunha nada, nunca impôs. Eu, inclusive, estudei em colégio católico, desde pequeno, frequentei, né, a igreja e frequento. Eu adoro, me sinto bem dentro de igreja e adoro ouvir missas, assim, é algo que me faz muito bem. A partir de uns 14 anos, 13 anos, eu comecei a querer me envolver um pouco mais na parte do espiritismo, que minha mãe, né, frequentava mais. E eu mesmo busquei, né, algumas coisas, mas bem superficial ainda. Mas era muito novo ainda também. É adolescente, né, naquela época. A gente dá prioridade para outras coisas, né? Mas, assim, a minha criação foi uma criação certa, vamos dizer assim, dura. Minha mãe também nunca deu muito espaço, né? Eu fazia minhas peripécias, que a gente adolescente dá jeito, né? Ainda mais no Brasil, né? Mas, assim, minha mãe era muito dura com a educação, tinha que estudar muito, ter bolsa, passar, né, vestibular, faculdade pública, não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. Então, assim, eu também nunca tive muito tempo ali para ficar no limbo, né? Eu estudava muito. E também acabei, por isso, eu mesmo escolhi. Eu acho que eu não tinha maturidade ainda, né? Quando eu perdi meus pais nesse acidente, foi muito importante já ter uma base do entendimento de que nada aconteceria por acaso, que as coisas não aconteciam por acaso, elas não aconteciam soltas, né? Então foi uma base. Só que eu diria que nos 2 primeiros anos eu busquei muito mais algo externo do que o interno. Eu ainda não tinha esse conceito espiritual, do espírito, né? E aí acabei caindo na terapia, né, depois de uns 2 anos, mais ou menos, porque quando meus pais passaram, quando você perde alguém por um acidente assim, fora toda a questão emocional, tem toda uma questão prática, de que é horrível de lidar. De, enfim, parte burocrática, de gente que aparece do nada, falando que, né, teus pais estão devendo. Não, porque, né, falando, teu pai me prometeu isso, tua mãe me prometeu aquilo. Enfim, tive que lidar com toda essa parte. Tive um certo suporte, assim, eu não tenho mágoa, né, da minha irmã, pelo contrário, mas ela tinha a vida dela, ela tinha que tocar a vida dela, e nem sei se também ela estivesse aqui seria diferente, porque eu acho que foi um sistema de defesa meu querer fazer tudo sem olhar para aquilo, para meio que tampar aquilo dentro do meu coração e não sofrer. Só que depois de uns 2 anos, como eu estava tão nessa mentalidade below the line, eu era uma pessoa tão rancorosa, tão dura, e tudo era o outro. Não, porque a faculdade que eu estudo é uma merda, porque o governo é uma merda, porque onde eu moro é uma merda, porque tudo... E era tudo horrível, e eu não olhava para mim, eu não me acolhia nesse sentido. E aí eu fui passar umas férias no Canadá, e eu lembro que a minha irmã olhou para mim um dia, eu não esqueço, eles estavam num lago congelado assim, e ela falou assim, até quando você vai ficar nesse estado? Até quando você vai ficar buscando isso fora? Você não vai querer olhar para dentro? Você não vai querer se olhar? Você não vai querer se perdoar? Você não vai querer chorar? Como é que vai ser isso? Porque eu vou te falar, meu irmão, isso não vai te fazer bem. E aí aquilo me tocou. Eu voltei para o Brasil e eu procurei uma terapeuta, Roberta. Pessoa maravilhosa. Terapia cognitiva, que assim mudou completamente. Começou o meu período, meu processo de transformação.
E aí, a partir dali, eu comecei também a ter uma outra perspectiva sobre a parte espiritual. Entendi. Que está totalmente alinhada, na minha perspectiva, com o ensinamento evangélico. Não evangélico da religião evangélica, evangélico do evangelho. Tá? Entendi. Mas que no final todas as religiões, se você for olhar a essência delas, pregam a mesma coisa. Todas são espirituais, espiritualistas no sentido que acreditam no espírito, não são materialistas, e pregam que você precisa evoluir moralmente. Sim. Isso é a base praticamente de todas elas. Elas diferem em alguns conceitos e crenças, vamos dizer assim. E para mim, o que melhor se encaixou no que eu buscava, no que eu necessitava, era o espiritismo. Espiritismo. E eu comecei, mas assim, com certeza, na Austrália, eu dei um deep dive, eu vou dizer assim. Eu acho que foi um processo... Eu já vinha me preparando, eu acho, no Brasil. Então, a gente, no Rio, eu já vinha. Em São Paulo, quando a gente se mudou para São Paulo, mais ainda. Já vinha lendo alguns livros. E aí, quando a gente chegou aqui, eu me mergulhei mesmo, porque eu acho que traz um pouco, pelo menos para mim, trouxe esse isolamento, essa necessidade de buscar uma razão, um propósito maior. Você se lembra quando que você parou e pensou, falou, não, cara, eu acho que a minha espiritualidade, cara, tá mediana, eu preciso dar um foco maior nisso aqui. Eu lembro, quando eu devia estar assim no final da minha universidade lá no Rio, e estudar na FRJ era muito desafiador, por uma questão de logística, é longe pra caceta, é perigoso, roubaram o meu carro lá, e repetir muito, enfim, era um desafio, mas eu não tive a maturidade para lidar com aquilo naquela idade também. Uhum. E eu lembro que eu frequentava um centro que, inclusive, minha mãe frequentava lá em Botafogo. E eu lembro de um dia eu chegar em casa e falar assim, vai ter esse centro também? Porra, uma bosta, não funciona. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu agora tô botando a responsabilidade no centro. Tipo assim, não sou eu que não tô tendo a capacidade de me conectar? Não sou eu que não tô querendo buscar? O que eu tô fazendo? Eu tô prestando atenção na palestra ou eu tô indo lá só querer tomar um passe e achar que isso vai curar a minha vida? Que vai resolver todos os Que meus vai problemas. resolver todos os meus problemas. Porque é a mesma coisa do princípio da pessoa que faz qualquer coisa durante a semana e vai na missa no domingo e acha que a vida dela vai resolver só porque ela comeu a hóstia e fez todo o processo lá da missa no domingo. Acha que tá tudo resolvido? Era a mesma cabeça que eu tinha. Ou seja, a minha mentalidade não estava assim, não estava conectada com aquilo, com aquela necessidade. E aí eu falei, não, peraí, Daniel, você precisa começar a fazer a sua parte. E aí eu lembro que eu comecei a buscar algumas leituras. E para mim me ajudou muito. No início eu não gostava muito de ler. A Mari me ajudou muito a implementar esse hábito, porque ela tem esse hábito muito forte de ler. E você muitas vezes é impactado pelo que pessoas que estão à sua volta fazendo, principalmente Com uma certeza. pessoa que convive. A gente se juntou na pandemia e tem 5 anos que a gente convive praticamente só nós dois, né? Que a gente mora junto há 5 anos e, né, 3 desses 5 anos aqui, né? Ainda mais, intensifica ainda mais. Então isso aumentou ainda mais o meu hábito. E eu achei, principalmente nos livros espíritas, né? Romances e tal de início, né? Chico Xavier, Divaldo, enfim, eu achei bastante coisa ali que me agradou, que me acolheu, que me consolou, né? Que é para isso que a gente fala, né? Que Sim. o espiritismo é um consolador prometido nesse sentido, né? E aqui que é o na papel da Austrália- religião, né? Eu vou te falar, sabe, quando você estava falando sobre essa questão da pessoa que faz tudo errado, mas vai na igreja domingo. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala, muita gente, eu não vou na igreja porque porque a pessoa fala mal da outra, não sei o que lá, tá todo mundo errado lá, eu vou fazer o que lá? Se, sei lá, o próprio pastor fala, ou o padre fala mal de ciclano. Você não está indo lá por conta das pessoas, né? É tipo isso. E eu acho que isso é importante destacar, porque você tem que ir para um lugar, e seja igreja católica, apostólica, romana, seja o que for, mas não pelas pessoas, mas por você se sentir bem. Tipo assim, não, tá tudo bem. Eu gosto de ir lá para poder ouvir o que o cara tá falando. Não importa se
acabou aquilo ali, ele virou pra trás, falou mal do coroinha, jogou água. Não quero saber da pessoa. Eu quero saber o que ele tá falando e o que aquilo ali me faz sentir, entendeu? Eu acho Perfeito. que isso as pessoas têm que entender e parar de julgar também o outro. Deixa o outro. Gente, A olha gente é pra ser humano, né? Vamos falar a verdade? A gente fala isso muito lá no centro. A gente tem que... Porque, assim, isso é tudo uma questão cultural, também histórica, né? E, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma crítica à igreja, porque eu frequento a igreja católica, eu já né? frequentei, não é uma Isso não é uma crítica. crítica, isso é uma questão cultural. Trouxe-se muito uma ideia de um posicionamento religioso muito distante da sociedade na época do clero. E um posicionamento religioso também punitivo, no sentido de que se você não fizer, você vai ser punido, né? Então isso criou muita aversão também. Então a própria igreja criou esse julgamento, essa questão do eu sou o melhor porque eu estou... Só que isso não existe. Se você está mais conectado e está ouvindo aquilo, isso é bom para você no final. E que se você está sendo capaz de ajudar o próximo, melhor ainda. Que bênção, né? E vamos ser sinceros, gente, tem muita gente que leva isso a sério e faz isso muito bem na igreja católica. Muito bem. Católica e em todas as... Eu tô falando da católica porque eu comecei, né, Sim, colocando sobre a questão dela e eu não vou nem citar as outras, porque, assim, elas são essenciais. A religião é algo feito pelo ser humano para o ser humano. Jesus nunca falou de religião. Até porque Jesus não era católico, ele não, né? Jesus era judeu. Ele viveu na época. E ele nunca falou que alguém teria que ser uma religião específica. Ele só falou: faz o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, que, gente, eu te garanto, vai ser melhor para você. A tua vida vai ser mais fácil. Só que a gente é Adão e Eva. Aquilo ali representa a gente. Não come o fruto. Como? Quem é você? Quem é você? Quem é você na fila do pão? Você vai dizer pra mim que o que eu tenho que fazer? Vai dizer que é Deus agora. Porque Deus sou eu, pô. Eu que sei o que me faz bem, o que não me faz bem. A vida é minha. A vida é minha, pô. Então, e Deus é tão lindo, isso é tão lindo, que ele é tão misericordioso que ele fala: tá bom, meu filho, então faz, não tem problema. Porque o teu livre-arbítrio eu não toco. Mas tem a responsabilidade, arque com as suas consequências, só isso, não tem problema nenhum. Tá aqui, ó, come, vai, segue, eu continuo te amando. Só que a gente mal interpretou isso em algum momento. Não por causa da igreja, não por causa da religião, mas porque nós temos essa questão do colocar no outro. Não, mas como é que eu vou ouvir alguma coisa do cara ali se ele é tão pecador quanto eu? Claro que ele é tão pecador quanto você, ele é um ser humano. Só que ele está escolhendo fazer um pouco e dividir. E foi o que você falou. Se você consegue pelo menos absorver uma parte daquilo, já é uma vitória. Já é uma vitória. Seja num templo budista, seja num templo hinduísta, seja no que for, cara. Não importa. Não importa. E quando você chegou aqui na Austrália, Dani, foi difícil para você... porque isso tudo, sua espiritualidade toda estava lá no Brasil, você já tinha os centros e tudo mais. Você já tinha procurado que aqui em Adelaide tinha centro espírita? Ou você, tipo, não, vou numa igreja católica? Ou como que foi essa questão da espiritualidade aqui na Austrália? Em Adelaide, né? Porque você veio direto para cá. Sim, a gente veio direto. Eu não procurei. Na verdade, eu acho que uma vez no grupo do Facebook eu vi uma postagem, mas eu não cheguei a procurar assim que cheguei. Trouxe alguns livros para continuar lendo aqui. E graças a Deus a gente desenvolveu também essa habilidade maravilhosa de podcasts, livrocast, sei lá, audiobooks. Audiobook, que a Mari até dá coisa de livro, clube de livro, né? Para você poder estudar os livros. Então, assim, de início eu não procurei, até porque minha rotina desde o início foi extremamente exaustiva. E, pelo amor de Deus, não estou romantizando isso, não acho saudável. Mas foi o que eu consegui fazer na época. Então, eu estudava 3 dias na semana, no mestrado, de 6h30 às 9h30, e eu trabalhava full time todos os dias, até porque na época era permitido fazer isso por causa do Covid. Então, eu trabalho em obra desde que eu cheguei aqui. Então, rotina de obra é 7 da manhã às 5 da tarde, e depois ia para o mestrado 6h30 às 9h30, 3 dias na semana. Então, de início, cara, eu não frequentei nada. Eu vira e mexe, entrava numa igreja ou outra, mas porque isso é o Daniel. Isso sou eu me sinto bem, vou lá, mas eu vou e oro. Eu vou para orar, não vou necessariamente para assistir missa, alguma coisa. Então eu entro, faço as minhas orações, converso com ele, que eu gosto dessa conversa, como você falou, tete a tete. E
Depois que eu me formei no mestrado, que eu consegui ganhar o tempo ali, porque o centro opera sempre na segunda-feira aqui, que eu falei com a Mari, eu falei, olha, eu vou começar a querer me dedicar aqui ao centro e entender como funciona, enfim, como eu consigo contribuir, porque para mim é muito importante eu contribuir de alguma forma. É importante eu trabalhar, entendeu? Fazer essa parte para mim é importante. E a Mari falou, não, beleza, vamos lá, gostaria de ir também. E aí, desde então, a gente frequenta lá. Mas nesse período, nesse primeiro foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Esses 2 anos, você sentiu a sua fé ficar abalada? E não, Não. porque eu e Mari, a gente tem o hábito de fazer o evangelho no lar desde o Brasil. Então, uma vez na semana, a gente faz o nosso evangelho no lar, desde quando a gente mora no Rio, em São Paulo, nem me lembro mais quando. E eu mantive esse hábito aqui. O que seria esse evangelho? O evangelho no lar é um hábito de você ter... As obras espíritas, você tem o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que Kardec escreveu. Da primeira parte, né, deriva a Gênesis, que é um livro que ele também escreveu, não é a Gênesis do Antigo Testamento. Da segunda parte dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Da terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem passagens do Evangelho do Novo Testamento com uma interpretação e comentários espíritas que o próprio Kardec fez. E é um hábito que eu recomendo. E aí, de novo, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é um católico, se você é um evangélico, se você criar o hábito de orar dentro do seu lar é muito importante. Isso traz um equilíbrio, isso traz uma paz, isso traz uma rotina para dentro do seu lar. E eu vou te falar que isso fortaleceu muito a nossa passagem aqui, principalmente no início, porque foi bem forte, no sentido de exaustão física e emocional. E isso foi uma base muito forte para gente, para mim e para a Mari. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no início? Aqui de Adelaide, de Austrália. Eu acho que a adaptação, a primeira cultura, porque é uma cultura completamente diferente do Brasil, completamente diferente. Para mim, a galera pode achar que é brincadeira, mas a alimentação para mim foi muito duro no início. Desculpa. Eles não têm o hábito de almoçar aqui, é uma coisa que me pega muito. O almoço para mim sempre foi sagrado. Um momento sagrado da minha vida. Aqui é 30 minutinhos só, não tem isso não. 30 minutinhos e o mequetrefe de um pão na chapa, sei lá, um pão com manteiga e sei lá o que é maionese, um miojinho, né? talvez ali, Exato. Pronto. Ainda mais na obra. Então, assim, cara, isso me pegou muito no início. Muito, assim, não ter uma alimentação direita, assim, e você se habituar, você não sabe direito do mercado, produtos do mercado que são diferentes, e carne aqui, a carne é diferente, não tem os cortes que tem no Brasil, não é tão simples quanto no Brasil. Simples porque a gente está acostumado com aquilo, sim, né? Óbvio. Sim. Enfim, eu acho que isso foi uma coisa que pegou muito a gente no início, para mim, pelo menos. Criar esse hábito de uma vida nova. O idioma, cara, pegou um pouco, mas não muito. Eu já tinha uma base de inglês, eu estudei muito inglês antes de vir para cá por causa do mestrado. Então, passei 6 meses fazendo aula pro IELTS, sei lá, cada 2 noites, de 9 às 10 da noite, 9 às 10, aquela rotina do Brasil louca, né? Então, assim, acabou que eu já cheguei aqui com um pouco mais de noção, um pouco mais de base, isso me ajudou muito. E eu recomendo a qualquer pessoa que vier para cá, primeiro de tudo, você está vendo um país de língua inglesa. Ah, mas eu vou fazer curso de inglês. O que você puder adiantar no Brasil vai te ajudar. Para não chegar aqui e não ficar no coffee, I don't know. Mas vou te falar, eu fiz muito curso de inglês no Brasil. Meu pai, graças a Deus, né, enfim, me proporcionou. O meu inglês era péssimo. Não, péssimo não. Era tipo assim, porque ninguém... Sabe o que acontece? Eu acho que no Brasil, quando você faz o curso, eles falam, hi, how are you? I'm fine, thanks, and you? Ninguém fala assim. Hey, mate. Hi, go, mate. Good day. Good day, mate. Juro, sabe o que aconteceu? Mas é porque a Austrália é diferente. Não, mas sabe o que uma vez aconteceu? Eu trabalhei aqui como Uber. E aí eu fui entregar a comida pra pessoa, aí a pessoa, good day, eu,
Aham. Aí eu falei, que esse povo tá falando good day? O que é porra de good day? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí ele, não, só tá... Falei, sei lá. Falei, ninguém explica essas coisas no curso de Não fala, inglês. não fala, não Eu fala. acho que, sem sacanagem, que no Brasil deveria... Pô, beleza, tem que ensinar inglês? Tem, mas um pouco do que Sim, é. Porque sim. ninguém fala, I'm fine, thanks, and you? Ninguém fala assim, Não. cara. Nem nos Estados Unidos. Pô, no Canadá, alguém fala assim? Então, esse que é o ponto. Eu tive a grande oportunidade, por ter minha irmã morando no Canadá, de fazer um intercâmbio lá, né, de fazer um curso de inglês lá. Além disso, antes da gente vir para cá, a gente, né, pensou em ir para o Canadá. Eu fazia aula particular com uma professora canadense também. Então, assim, eu também investi nisso, né? Não Sim, só sim. tempo, como dinheiro, como, enfim, várias coisas, porque eu já sabia que uma hora ou outra eu ia acabar morando fora. Já era um desejo seu há muito tempo. Desde pequeno, desde novo, assim, impressionante. Minha mãe morou fora. Minha mãe morou nos Estados Unidos um tempo, voltou. Minha irmã foi morar fora, sei lá, há 15 anos atrás. Eu lembro muito claro disso. Ela emigrou para o Canadá muito rápido na época. E eu sempre tive na minha cabeça, assim, não, quero sair, quero morar em outro lugar, quero ter outra experiência, ver outro lugar e tal. Então, assim, para mim sempre foi muito claro. Então, para mim era o quanto antes eu conseguisse adiantar meu inglês, melhor. E, enfim, acho que você está certa. Realmente, ensino básico assim, de inglês é muito precário, não vai te dar nada. Se eu puder dar uma dica, é investir em aula particular com professor nativo. Nativo. Não vem com professor... Não, desculpa. Pode ter professor brasileiro, mas é ideal que seja nativo. É. Porque você não cria nem a opção do cara falar em português. Tem muito aplicativo que você também. consegue fazer. Também. E no início aqui, além disso tudo, então assim, teve a parte cultural, teve a parte de alimentação. Além disso, a Mari também trabalhava e aí também estudava inglês. E ela ainda tinha que fazer o PTI para nossa aplicação do visto. Então, assim, cara, foi uma rotina louca, assim, nos primeiros 6 meses, de uma intensidade que... E a vida social, Dani, nessa época? Pá, baixíssima. Baixíssima. Vamos ser sinceros, a gente tem que fazer escolha na nossa vida. E é o que eu falo sempre pra Cada Mari. escolha é uma renúncia. É isso, perfeito. A frase é essa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Não tem nada de errado nisso. A gente tem ciclos na vida e a gente tem que olhar para esses ciclos. E a gente tem... O ponto é que a gente precisa ser honesto. Eu sempre falo com a Mari isso. A gente precisa ser honesto com nós mesmos. Cara, eu quero muito uma coisa. Beleza. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Putz, eu vou ter que abrir mão disso. Tá bem. Estamos alinhados. A gente tá alinhado com isso vai acontecer. A gente tá tranquilo com relação a isso. Tá beleza. Então vamos embora. Vamos para dentro. E a gente, graças a Deus, eu e Mari, a gente sempre teve isso muito bem alinhado. Muito bem assim. Cara, a gente quer isso. A gente quer isso. Então, beleza. Não, a gente não quer isso. Eu não quero. Eu quero mais ou menos isso. Beleza. O que dá pra gente concordar aqui? É por isso que a comunicação é muito importante, né? Assim, tem que ter comunicação para isso, tem que ter clara, objetiva e falar, cara, preciso disso, quero isso, vamos fazer isso? Vamos. Então, vamos embora. Como é que faz? Precisa fazer isso. Mário, tu precisa fazer isso e eu vou precisar fazer isso. Beleza. E tanto que eu não me arrependo nem um pouco, mas também não tem uma imagem assim de um sacrifício tão grande, sabe? Que eu sinto que muitas vezes algumas pessoas, infelizmente, têm um trauma assim com relação não, porque eu tive que... Não, eu fiz o que precisava fazer, pô. O governo, eu nunca vim com a impressão de que o governo me devia algo aqui. O governo não me deve nada. E eu vim pra cá porque eu quis. E quem quis morar aqui fui eu, pô. Eu acho que essa questão é porque o que acontece? Como o governo, todo ano, ou então às vezes 2, 3, 4, 5, 10 vezes no ano, fica mudando o processo de imigração, a pessoa culpa o governo no sentido, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, aí vem o governo vai lá e quebra tuas pernas. Pô, igual mudou agora o pessoal com acima de 35 anos que fez o mestrado, Verdade. não consegue. A pessoa, pô, mas... Pós-graduate não pode aplicar para... Sim, tipo, com certeza. Não, assim? Entendeu? Então a pessoa critica o governo. Lu, mas olha só, o que eu estou querendo dizer aqui é responsabilizar o governo. Criticar o governo, todos nós podemos. E outra coisa, ninguém disse que é justo. Em momento nenhum, e eu vi um cara falando isso essa semana, processo migratório ele não é justo. E ele não foi feito para ser justo. Infelizmente, a gente ainda não está nesse estágio evolutivo onde vai ser tudo lindo e maravilhoso. Porque nós não somos, não é mesmo? Se eu falar para você que, Lu, a parada é o seguinte, tu vai ter que deixar 2 caras entrar aqui na tua casa e morar aqui contigo por um tempo, eles não falam tua língua,
Eles não vão produzir muito, não vão pagar conta, não vão fazer nada, mas assim, é porque tu sabe, né? O mundo tá ficando cheio, a gente precisa equilibrar um pouco as coisas. O que tu vai achar? Tu vai achar bom? Vai falar, tá tranquilo, tô bem. Sou Teresa de Ávila, tô em outro. Não, pô, tu vai falar que é o cacete, irmão. A casa é minha, festa quem entra aqui, só tem o que eu quero, pô. Eu vou pensar no teu caso, se eu vou aceitar com alguém pagando aluguel. E vou cobrar caro. E se for do céu, for uma pessoa que eu aprovar ela. Então, se eu olhar pra cara e não gostar, nem entra. E por que tu acha que o governo vai fazer diferente? Só que a questão é que a gente idealiza. Que a gente, na verdade, a gente quer, como sempre, responsabilizar o outro. Então a gente quer ver um vídeo no YouTube, falar, ai, olha como a vida é perfeita, achar que o que aquele YouTube ou que aquela pessoa da rede social, no Instagram, tá vendendo é a pura verdade. Não quer fazer uma pesquisa à vera, olhar pontos positivos, pontos negativos, se planejar. Porque mesmo fazendo isso tudo, a gente chega aqui e ainda se frustra muitas vezes. E aí quer chegar aqui e quer culpar o governo, quer culpar a agência, quer culpar a universidade. Sim, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Tô dizendo que eles estão certos fazendo isso. Mas no final a escolha foi nossa, pô. Fui eu. Planejamento é muito importante. Vocês se planejaram muito antes de vir pra cá? Muita coisa. Eu sou suspeito pra falar que eu sou planejador, né? Então, assim, a minha função hoje, né? Um gerente de projeto é planejar, né? Eu preciso que eu planeje cada centavo que eu vou fazer no meu trabalho, né? Na minha vida eu tento, nem sempre é possível, mas eu me planejei muito, a gente se planejou muito. Inclusive, quando a gente tomou aquela decisão lá em 2022, foi em janeiro, eu falei pra Mari, eu falei, ó, tamo decidido? Tamo alinhado. Eu falei, ó, não vamos pra passar férias, vamos pra imigrar. Eu já vou de janeiro até setembro, meu embarque. Era todo dia lendo coisa de Austrália, de processo imigratório. Na época, a Austrália estava fechada ainda por Covid. Qual Por isso que você decidiu Adelaide. Direto, né? Com certeza. A decisão por Adelaide foi 100% imigratória. 100% imigratória. E eu vou te falar, não me arrependo nem um pouco. Sou muito grato por morar em Adelaide. Eu amo Adelaide. Eu amo. Hoje eu falo, eu amo. Eu amo. Mas quando eu cheguei aqui, eu odeio essa cidade. Mas eu amo. Mas tu odiava por causa da expectativa, né? Não, eu odiava porque eu achei essa cidade pacata demais. Ah, entendi. Você já morou no Rio? Você é natural do Rio, não? Sou natural do Rio de Janeiro. Então, Nascido e criado. Então você entende, né? Eu entendo, mas eu buscava isso. Esse que é o grande ponto. Eu e Mari buscávamos um lugar pacato. Se fosse pra gente ficar no Brasil, a gente com certeza iria morar numa cidade menor. Já era algo que a gente ia falando, principalmente que a gente saiu do Rio pra São Paulo, que já é um caos ainda maior. Então, assim, pra mim isso não morde, mas eu sei que muita gente sente. Mas eu acho que também era a questão que vocês já estavam buscando e vocês já tinham... Vocês estavam planejando, porque a gente tinha planejado, ok, vamos imigrar. Eu vim, tipo, porque o sonho de imigrar era do Kibe. O meu era do tipo, oba, vamos que vamos. Eu curti uma Sydney, só pra ver qual é. Eu vou lá. Não, eu falei, ok, vamos migrar, vamos. Mas não. Pra mim, a capital da Austrália era Sydney. Pra todo mundo. Outback. Aí você fala assim, não é Sydney, a pessoa, putz, verdade, Melbourne. Ninguém vai falar Canberra. Ninguém vai falar. É tipo Brasília no Brasil. Darwin, eu nem sabia que existia Darwin. Falei, Darwin é o nome de quem? Quem nasceu? A pessoa que nasceu lá? Zero. Eu achava que Outback vai encontrar. Não tem Outback. Já cansei de procurar. Assim que eu cheguei, o pão do Outback aqui. Eu falei, não, cadê esse pão australiano? Não existe. Eu lembro a primeira vez que eu comentei com o primeiro chefe meu aqui sobre o Outback. E ele falou, o que é isso? Eu falei, um restaurante. Eu fico impressionado como vocês não têm ele aqui. Ele, mas que restaurante é esse? Aí eu fui falando. O que eu ia falando, ele ficava olhando pra mim e falava assim, isso tá me parecendo um restaurante americano. Aí eu, caraca, óbvio. Acho que você tem razão. Não tem nada. Não tem nada de australiano. Não, ele não era nem um pouco australiano. Ele só tem os nomes australianos. Só. Mas... Só não tem nada. E aí, quando eu cheguei em Sydney, quem procurou tudo foi o Kibe. E eu acho que quando a gente veio, que foi em 2018... não estava tão bombando o pessoal sair do Brasil para outros países, para o Canadá, Inglaterra não, Irlanda, Austrália, que não tinha tantas informações. Sim. Então, quando a gente chegou aqui, que a gente entrou em contato com a Brava e tal, mas eu só vim saber o que era, o que eu precisava fazer quando eu cheguei aqui em Adelaide. Tá. Que aí eu falei, tá, Kibe, então o que a gente precisa? E aí eu fui a pessoa mais chata. E aí tu virou
o canhão pra isso. E aí eu lembro que eu te conheci na época que vocês já estavam no 4 no avião aqui, mas você já era assim, sabia tudo que depois se passava por tudo, de tudo que tinha. Mas assim, nada errado com isso, na minha opinião, tá? Isso tudo aqui é minha opinião. Não, acho que tem nada errado com isso. A gente vir pra cá, não se planejar pra imigrar de início, quero testar, ver qual é primeiro. Pô, a Austrália é muito longe, e realmente É longe, é. A questão do fuso horário é algo que impacta muito, que, enfim, não é fácil, não é simples. Então, vir para testar, fazer um curso, eu não vejo nada de errado nisso. Mas depois não usar isso como uma justificativa, é só isso. Não, não dá. Entendeu? Cara, não, fui mesmo, fui para testar, paguei o preço de não me planejar anteriormente, mas estou disposto a fazer agora. O que eu posso fazer a partir de agora? Porque é muito o que vocês fizeram. Beleza, vamos ficar? Vamos, beleza. O que eu preciso fazer? Não, vamos para Adelaide, vamos fazer isso. Né? E é isso. O Kibe até sabia mais do que eu. Quando eu cheguei aqui, eu lembro... Gente, quando eu sou cliente, eu sou uma cliente absurdamente chata. E eu tenho que assumir isso. Assim, coitado da Bravo. Porque eu mandava e-mail, acho que toda semana, perguntando a mesma coisa de diversas formas diferentes. Porque o que acontecia? Quando eu quis saber, quando eu falei assim, não, peraí que eu vou... Esse negócio está muito frouxo, porque eu sou controladora. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo para poder... Eu gosto de planejar. E eu gosto de saber, tá, se isso aqui não der certo, eu preciso do plano A, B, C e D. Porque se isso aqui não der certo, eu tenho que saber para onde eu vou. Porque eu já perdi meu pai. Nessa época, eu só tinha perdido meu pai. Então, eu falei assim, não tenho com quem contar. Tudo bem que eu tenho meu irmão e minha irmã, mas... É diferente. É diferente. E eu falei assim... Você não tem mais aquela referência. Não tem... Eu perdi... Meu pai era Deus no céu, meu pai na terra. Entendeu? Então, assim, quando meu pai morreu, eu falei, cara, quebrou minhas pernas, meu braço quebrou tudo. Eu falei, caramba. Aí eu tive que me reinventar. E, porra, ser meu porto seguro. Eu tive que ser meu porto seguro. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, peraí, não, eu tenho que saber tudo que está acontecendo, porque se der merda aqui, não tem para onde eu correr. Então, eu fiquei nessa coisa de saber exatamente, tintim por tintim. Era chata mesmo, eu não estou nem aí. Desculpa, Bravo, pela quantidade de e-mails que eu mandei. Quando eu vi... Você pagou eles? Paguei. Então, meu amor, não desculpa, não. Desculpa, Não porque eu fui muito chata. Mas, assim, quando eu vi que não estava dando certo, eu cheguei para ir para os Estados Unidos para ficar... Porque eu falei assim, gente, eu preciso que... Eu tinha decidido que ia dar certo. Eu saí do Brasil. Então, a forma que ia ser, eu não quero saber, meu amigo. Eu tinha decidido, então vai ser plano A, plano B, plano C, plano D. Perfeito. Eu acho que é isso. Tinha uns caras que eu seguia na época no Facebook, lá do Canadá, Irmãos Prédios, caras muito bons lá do Canadá. E eles falavam muito isso. Quando o governo fecha uma porta, amigo, eu vou achar uma janela. Eu não tô nem aí. Porque e eu falava isso pra Mari. Quando a gente aplicou pro nosso visto aqui, a gente aplicou com 6 meses, porque eu sabia que a gente ia conseguir. Eu tinha tanta certeza, tanta fé naquilo, que eu sabia que a gente ia conseguir. E depois de 7 meses aqui, a gente, deu a entrada. Só que quando a gente aplicou, a agência que a gente fez na época, que não vale nem a pena citar o nome, falou assim, não, vocês não podem fazer isso. Eu falei, calma, por que não? Não, tem que seguir o plano inicial. E qual era o plano inicial? Aplicar pela Mari. Só que a gente já veio com os skills assessments da Mari sendo feito e eu fiz o meu assim que cheguei, né? Então, assim, eu já tinha juntado tudo que eu precisava. Eu já tinha o meu skills assessment, nota de inglês, nota da Mari, skills assessment da Mari. Então, assim, era só pegar e aplicar. Só que a ideia inicial deles era aplicar direto pela Mari como principal. Só que eu já tinha o tempo de experiência aqui pela engenharia, porque eu comecei a trabalhar assim que eu cheguei. E aí eu falei, ó, tá tranquilo, deixa que daqui pra frente toco eu. E aí fui eu que comecei a pesquisar mais. Encontrei um outro cara de uma outra empresa. Tirei uma dúvida com uma terceira advogada ainda, porque a da primeira ela me rogou praga, falou que o meu visto ia ser negado. E o meu visto está aprovado já há um bom tempo. E é complicado. Mas é aquele negócio que você falou. Quando você tem aquilo muito claro na sua cabeça, é boa, meu amigo. Faz a sua parte. É isso, faz a tua parte. E outra, eu sei que o tema não é esse, mas se for para fazer, pesquisa, leia. Não entrega a tua mão de bandeja para alguém. Eu falei isso. Cada um vai olhar o que é melhor para si, meu amigo, no final. Todo mundo vai olhar e falar assim, deixa eu ver o que... Putz, mas isso aqui é muito difícil. Já chega com as tuas perguntas. Eu lembro, minha primeira entrevista com a agente de imigração foi no Brasil, em fevereiro, antes da gente vir.
gente vê só em setembro. Fiz questão de pagar lá do Brasil. Falar, não, eu preciso conversar. Eu entrava em live no vídeo, em vídeo de Instagram, sei lá, Facebook, fazia pergunta. Cara, É. Eu comentei isso com uma amiga minha ontem, a gente estava batendo papo, porque ela foi penalizada por conta de má informação, acreditou, veio para cá para fazer um curso, o marido dela fazer um curso, que não tinha nada a ver com a área, não ajudar em nada. E aí eu comentei, eu falei, gente, olha, a, pesquisa, ouve o que o agente de imigração está falando, mas confirma. Porque, às vezes, a pessoa não está atualizada. Às vezes, a pessoa não... Papo mosca ali, ou não sabe acontece. um negocinho ali, porque acontece. Acontece. Mas você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Não dá para você... É sua vida. Não dá para você pegar a sua vida e falar assim, ó, resolve para mim que eu vou ficar aqui, E no maroteando. final vai entrar no negócio da responsabilidade. Justamente. Que aí você vai transferir a responsabilidade para aquela pessoa. E aí, no final, beleza. Aí, vamos voltar à questão. É culpado, beleza. O agente é o culpado. E aí, o que você faz com isso? Você tá sem visto, amigo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí? Você vai manter ele culpado? Você vai manter ele nesse pato? Vai dar esse poder para ele? Vai assim, ó, beleza, aqui o teu... Tá aqui um cálice de culpa para você. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Qual é a atitude que a gente vai tomar? A gente vai mudar? Porque talvez isso seja um indicativo de necessidade de mudança. Né? De olhar, ser mais responsável, atuante sobre as suas próprias coisas, estar mais presente nas decisões da sua vida. Né? Justamente. Só que foi o que você falou, muita gente não quer olhar para isso, porque é doloroso, não é fácil. A gente vai ter que assumir muita coisa, a gente vai ter que assumir que a gente negligencia muita coisa, né, amor? Muita coisa. E, além de tudo, depois que você começa a olhar para dentro, para ver essa questão da responsabilidade, você começa também a olhar o propósito. E aí eu acho que essa é a parte onde mais se conecta com a espiritualidade. Porque até então a gente está falando de coisas materiais, na grande maioria. Né? Sim. Só que depois de um tempo, eu comecei a sentir, e a Mari também, e por isso que a gente estava falando aqui antes de a gente começar, né, que por isso que eu acho que esse processo dela nesse retiro que ela está fazendo é tão profundo, porque é uma conexão espiritual isso, e começa a vir um pouco, qual é o real propósito por trás daquilo que eu estou buscando. E no final, isso para mim, hoje em dia, importa para tudo. Eu tento refletir para tudo que eu estou fazendo. Por que eu trabalho onde eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu busco o que eu busco? Porque isso vai falar muito sobre as minhas tendências. E as minhas tendências vão falar sobre muito aonde eu preciso melhorar. Porque a gente não pode achar que a vida é isso, é só material, é só o externo. A gente não pode achar que a vida é comprar casa, comprar carro e pagar a escola cara para filho. E comprar iPhone. Não pode ser, a vida não pode ser isso. A minha meta de vida não pode ser. Não tô criticando quem é, só tô falando que a minha não pode ser. Eu me sinto extremamente desconectado com isso. O meu propósito precisa ser maior que esse. E não precisa ser um único, são vários, né? Vários. De vários momentos de vida. Então hoje eu tô muito mais atento. Qual é o meu propósito? O que tá ali dentro falando comigo? Só que para isso precisa conexão. Para isso eu acho que precisa... E eu tô aprendendo ainda, porque eu não acho que é algo fácil, eu não acho que é algo que a gente é ensinado, eu não acho que é algo que é falado. E não depende de uma religião específica, depende de nós mesmos buscarmos isso dentro de nós. Ok, isso veio agora, né? Que você... Enfim, tá mais velho, né? Mais velho. Maduro. Mais maduro. E certeza. também tá no centro, né? Contribuindo ali no centro. Você dá palestra lá, então automaticamente você tem que estudar mais e tal. Com certeza. E já teve algum momento recente que você percebeu, poxa, que a sua espiritualidade te ajudou a passar por uma adversidade recente, assim, porque, né, enfim. Com certeza. Que você, tipo, mudou. Tipo assim, sim, se o Daniel antes não ia ter essa reação. Muito boa pergunta. Vou te dar um exemplo. Desculpa. No final do ano passado, 2024, eu estava trabalhando num projeto muito longe. Hoje eu reconheço que eu já tenho uma tendência de depositar muita coisa no meu trabalho.
Isso já é uma tendência minha, porque no trabalho, quando você bota muito afinco no trabalho, você é reconhecido. Você pode não ser como você quer, mas de uma certa forma você, né, você sente um reconhecimento. E no final eu percebi que grande parte desse meu afinco no trabalho era uma necessidade de reconhecimento, de me sentir amado e reconhecido. Mas hoje, óbvio, olhando isso com a minha perspectiva e o meu conhecimento de hoje. Mas lá, no final do ano passado, eu não estava enxergando isso aí. Então, eu estava dando pau no trabalho. E eu trabalhava num projeto em Murray Bridge, que são fica quantas... 1h20 daqui, mais ou menos. Você é todo dia? Todo dia de manhã. Pela Então, madrugada. o meu hoje está em Golar, é 40 minutos, eu fico tranquilo, Rio de orelha a orelha. Murray Bridge, o complicado do Murray Bridge é que pelos rios. Então, passa a serra, é um pouco mais chato de dirigir. E, enfim, dirigir 1h20 para ir, 1h20 para voltar, tendo que estar lá 10 para as 7 da manhã, né? Então, saía de casa 5h40 sempre. Porque no Rio de Janeiro tá tranquilo, porque já era acostumado. Nada diferente, né? Mas olha só. Quando deu o final de 2024, setembro foi agosto foi quando eu acabei o meu mestrado. E eu não soube me equilibrar muito bem durante o meu mestrado com o meu corpo. Eu engordei demais durante o meu mestrado, porque eu depositava grande parte da minha frustração responsabilizando o outro. Então, botava a culpa no mestrado, e aí eu sentava o pau na comida. E comia, e toma ali tintã, e toma não sei o quê. Então, meu amigo, aqui, ó, é impressionante, né? Porque tu chega no mercadinho, tudo o half price que eles fazem, só M. Só Ben Jerry's, só Häagen-Dazs, só Tintã. Não bota uma picanha no half price, mas não é, entendeu? Um alimento saudável. Kinder Bueno. Peito de frango não entra no half price. Não. Agora o resto, amigo, é só half price. Então, assim, em 2 anos, o meu ganho de massa foi, vou dizer assim, comparado a um boi na invernada. Foi um negócio... Eita. Climbing. Então, quando eu cheguei no final do mestrado, eu tava inchado. E aí eu falei assim, cara, preciso recuperar. Mas, de novo, em busca do externo. Porque eu não estava preocupado só com a minha saúde. Estava preocupado com a aparência. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que buscar. E aí eu comecei a entrar numa noia de academia que eu já tive nos meus períodos mais jovens. Só que quando você é jovem, o teu corpo é muito mais resistente. Com 34, meu amigo, o teu corpo chama. Ele fala assim, ele puxa um freio de mão. Senta aqui, já Cláudia. leve. Já dizia a Xuxa. Senta aqui, Cláudia, vamos bater um papo. Exato, né? Só que ele é um pouco mais, eu vou dizer assim, mais brusco, porque ele não te avisa. É. Então eu tava nessa de dirigir, 1h20, 1h30, trabalhava 10 horas, saía de lá, ia para uma academia em Murray Bridge, malhava fortíssimo, muito mais do que deveria, uma intensidade muito alta, 1h30, com cardio depois, com ritmo, e depois dirigi 1h30 de volta para casa sentado. Em 4 meses, eu realmente perdi bastante peso, ganhei músculo, né, como eu já tinha feito várias vezes na minha vida, mas eu arrumei uma protusão discal, que é quase que uma hérnia de disco. Existem números, não estou dizendo que foi exatamente isso, mas assim, conversando com 3, 4 pessoas diferentes, especialistas, falaram, cara, provavelmente a questão de você intensificar muito, fazer algo muito repentino, junto com um levantamento muito forte de peso, porque a minha busca estava muito no externo, né? Então eu estava fazendo o que tivesse que ser feito. E aí eu arrebentei, e aí minhas costas foram pro belém. É uma dor, mas é uma dor que assim eu não recomendo. Quem já teve hérnia de disco sabe. Foi muito próximo, só não virou uma hérnia porque a protusão ela não chega a colapsar o disco, mas ela incha ao ponto de pressionar o teu nervo de um jeito assim que, cara, eu não recomendo. E, enfim, aí entrei num processo e o Haroldo, um grande palestrante espírita que eu assisto muito, ele fala uma coisa muito... Existem poucas coisas na vida que te aproximam muito de Deus. Uma delas, principal, é a dor. Nossa, esse aí com certeza. A dor é um momento que você geralmente está bem próximo dele. E o medo também. Dor e medo, acho que... Sabe o que eu falo? Eu converso isso muito com o Kibe, que o Kibe, ele não acredita e tá tudo bem. E aí eu falo, tá, mas e... Quando acontece alguma coisa, você fala, ai, pelo amor de Deus. Então, por que você fala pelo amor de Deus se você não acredita em Deus? Tipo, mas é o medo, né? É engraçado, né? Sim, sim, com certeza. É espiritual, né? Aquilo tá dentro da gente. Mas, enfim. E aí, depois que a gente passou isso, depois que, né, eu comecei o processo de curar isso, e papapá, e olhar,
E aí eu falei, cara, peraí, o que eu tô fazendo? Claro, com pessoas também falando. Minha irmã conversou comigo, Marina, então, né? Conversou muito comigo. Eu comecei a refletir. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por quê? Aí eu comecei a vir com os porquês. Qual é o propósito por trás disso? Isso é uma mensagem. Eu tento hoje em dia, tudo que acontece, principalmente diretamente a mim, é uma mensagem que está chegando para mim, que eu preciso saber interpretar ela, né? Sim. Hoje em dia eu escuto muito mais o meu corpo. Entender o que eu estou fazendo, porque o meu corpo é o meu templo. É um empréstimo, né? Deus, Sim. na minha concepção, Deus está me emprestando ele enquanto o meu espírito está habitando esse corpo. E eu preciso cuidar bem dele. Porque eu preciso dele, inclusive, para fazer o que eu preciso fazer aqui, nessa encarnação. E eu comecei a refletir. Falei, cara, por que eu fui buscar isso? Por que eu busquei tanto essa questão externa? Será que foi isso? O que tem por trás disso? Qual é o propósito por trás disso? É uma necessidade de aceitação, de aprovação? Para que eu busquei uma dieta tão restrita? Há necessidade disso? Para que, assim, então aquilo começou a me trazer um pouco mais de autoconhecimento, mas também uma autocrítica, no sentido, mas, poxa, eu preciso disso? Né? Por que eu não olho para uma questão um pouco maior, de uma forma um pouco mais abrangente, completa, né? Então, me recuperei, voltei a fazer exercício devagar. Cara, levei, sei lá, quase 6 meses para voltar a ir para academia, como eu estou indo agora. Sim. E hoje em dia eu procuro fazer uma forma muito mais balanceada. Me consultei com uma outra nutricionista, olhei para a minha parte de vitaminas, que estava em baixa. Muita ajuda também a insistência da Mari, me Não, puxou o tempo todo. Falou, vamos lá, vamos olhar para isso. A vida é muito mais do que isso, não é só um corpo, não é só um músculo, né? É toda uma integração de corpo e espírito, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco de tudo, né? Equilibrar as coisas, né? E eu acho que agora eu tô tomando conhecimento. Ainda preciso perder, porque eu voltei a ganhar peso de novo, né? Praticamente ganhei tudo que eu tinha perdido. Mas, assim, agora eu busco de uma forma muito mais natural, porque eu tô tratando o meu corpo de uma forma diferente. Entendeu? Eu tô olhando para isso de uma forma E diferente. isso veio Me ajudou muito. com a ajuda do centro, enfim, das palestras, do centro espírita que você está frequentando, te ajudou a, tipo, não, peraí, olhar para dentro de si, o porquê, Sim. vir com os porquês, Sim. né? E não só o centro em si. Eu acho que, assim, o centro é muito importante, como uma igreja, como qualquer coisa, é muito importante. Mas no final é o quão você se dedica àquilo. O quanto você busca aquilo. Porque eu frequentei o centro muitas vezes. Falo de verdade, não só daqui, como no Brasil. Entrou por aqui, saiu por aqui. Quantas vezes eu não recebi essa mensagem? Eu já não ouvi palestras que falaram sobre isso e, passou reto. Porque eu não estava olhando para aquilo, eu não queria olhar para aquilo. Eu escolhia não olhar para aquilo. E geralmente eu li um livro que minha irmã me deu, muito bom. Me fugiu o nome dele agora. Mas é basicamente, eu te mando depois se você quiser colocar. Basicamente é um cara completamente. Que não cita nada de religião. E ele fala coisas que ele identifica que nós, seres humanos, precisamos fazer para o mundo se tornar um mundo melhor. E mostrando que o mundo tem caminho para se tornar um mundo melhor. Você se lembra de alguma coisa que ele falou? Ele fala de tudo que está no Evangelho. Tudo que Jesus falou, ele falou. Só que ele falou de uma forma sem ser... eu estou tentando Sem achar dar uma nomes palavra. aos bois, talvez. Mas ele não usou... Os 10 mandamentos, tipo, não matarás, não... sem usar os 10 Ele mandamentos. foi um pouco mais profundo. Ele foi mais no sentido de... Nós, seres humanos, fomos feitos para viver em sociedade, mas nós precisamos nos respeitar. E aí ele vem trazendo elementos científicos, nossa relação com a natureza, nossa relação com os animais, tudo isso está envolto do que Deus coloca para gente, né? Só que assim, isso não precisa você ter uma religião para você se aproximar disso, para você crer isso. Mas precisa você estar olhando para isso. Então, claro, se você vai num lugar onde isso é colocado, isso é estudado, e você olha para isso, você juntou o melhor dos mundos, né? Agora, se eu tenho um lugar, que eu já estive nessa posição várias vezes, que te oferece todo esse recurso
Mas você não quer olhar para isso? Não adianta. Ele, inclusive, no livro, ele cita uma coisa que eu amei, que me fez refletir assim, maravilha. Toda vez que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa traz um ponto que você discorda completamente daquele ponto, geralmente aquilo ali tem algo que você precisa olhar. Você já viu quando a gente está falando alguma coisa, está conversando? Eu tinha muito essa característica. Que é uma... No final, hoje, né? Depois de olhar bastante para dentro, sei que faz parte de um orgulho, né? Porque no final, quando você não quer olhar para algo, é um certo orgulho no sentido de falar, eu sei muito mais do que você, ou muito mais sobre isso, não quero olhar para isso. Mas quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa coloca um conhecimento para você, ou coloca uma opinião para você, você fala, não, você tá falando bobagem. Mas você diz uma opinião sobre... Vamos botar uma coisa tipo assim, eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro, ou uma opinião do tipo sobre a sua personalidade? Uma opinião geral. Geral. Não vou entrar Não, só tô dando na um parte exemplo. política, porque não. a política, na verdade, para mim, ela se tornou uma forma das pessoas colocarem para fora a frustração delas. Só isso. Sim. Porque se você for olhar o princípio político mesmo, pouco se discute. Se discute muito terceirização de responsabilidade, mas se discute muito pouco o princípio político. Mas eu acho que é muito mais sobre um assunto assim. Se eu virar para você e falar assim, Luísa, eu acho que a gente deveria, a partir de amanhã, parar de desmatar qualquer árvore no mundo, seja qual for o motivo. Se você... Hoje em dia, eu tendo a tomar uma perspectiva diferente. Se fosse o Daniel antigamente, eu falava, você tá falando, tá maluco? Eu sou total a favor de você cuidar do meio ambiente. Mas não desmatar nada quer dizer limitar várias coisas que a sociedade precisa ainda fazer. Você já construiu uma estrada, você já construiu... Hoje em dia, eu costumo já mudar um pouco, principalmente depois que eu li esse livro. Eu costumo ouvir e falar, fala mais sobre isso para mim. Deixa eu entender o propósito de você estar me falando isso. Talvez eu possa continuar até discordando de você. Não talvez, eu discorde talvez do parar 100% de fazer tudo um extremismo. Mas talvez eu concorde com algumas coisas que você tem a dizer. Quando a gente coloca uma barreira muito grande em algo, é porque aquilo ali talvez esteja mexendo em algo que é muito delicado em você. E você não quer tocar. Não sei se você já fez terapia, enfim, com o tipo de linhagem, de linha que você fez de terapeuta. Mas eu fui uma vez conversar, linha mais freudiana, eles tocam muito na mãe, no pai, parte sexual. Sim. Então. E uma vez conversando com um amigo meu, ele falou, cara, como é que foi a terapia? Foi uma merda. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, só perguntava da minha mãe o tempo todo. Eu falei, qual o problema? Não, porra, o que quer saber da minha mãe? O que tá falando de mim? Quer saber da minha mãe? Eu falei, te incomodou muito? Pô, óbvio. Então, acho que ele pegou no ponto certo. Se ele perguntou, é porque talvez ele tenha pego no ponto certo. Eu falei, tu respondeu alguma coisa? Eu não. Eu falei, vai voltar lá? Vou nada. Pode crer. Vai melhorar muita coisa pra você. Você tá aqui, ó, progredindo. Mas o Lula é louco porque eu era assim. Eu era muito assim, e talvez ainda seja, em vários campos da minha vida. Só que demora para você ir ganhando consciência, e você mudando, e você percebendo isso. Leva tempo. Você precisa olhar para aquilo, pô. Você precisa olhar para aquilo. Muitas coisas que a gente não quer olhar é porque a gente sabe que... Eu acho, vou ser bem sério, eu acho que... eu já estive no Brasil 2 vezes, né, depois que eu imigrei, e eu acho que depois que eu imigrei, eu sou uma outra pessoa. Porque eu tive que olhar a questão de você estar em outro país, sozinha, sem a sua família, né? Não tinha meu pai, mas já não tinha minha mãe, não tinha meus irmãos, não tinha meus amigos que eu me reconhecia. Era só eu e o Kipe. E aí eu falei, cara, você tem que passar por um autoconhecimento, porque você... É tudo muito intenso, né? Tudo muito intenso. Você passa por muito altos e baixos. Você conhece gente de diversas nacionalidades, diversas etnias, tudo. E você tem que aprender
a respeitar o outro, a entender o outro. Então, assim, é um autoconhecimento que você... Se você não passou na vida, minha filha, quando você imigra, você vai passar. Forçado, né? Forçado. Com certeza. E eu fui Com forçada. certeza. Eu fui forçada. Mas tem um livro muito interessante da Joana de Ângeles, do Divaldo, que é Ser Consciente, que ela fala sobre isso. Santo Agostinho falava sobre o autoconhecimento, né? Bem famoso. Enfim, autoconhecimento é famoso desde a época da Grécia Antiga, antes de Jesus, né? O templo de Delfos lá, né? De que tinha escrito em cima, conhece-te a ti mesmo. Isso é muito mais antigo do que a gente. Pra você ver como a gente é teimoso, né? Isso já tá falando há muito tempo e até hoje. Só que a Joana fala uma coisa que pra mim é crucial. Autoconhecimento sem propósito de melhora e mudança serve de quê? Nada. De nada. Serve muitas vezes de tu olhar para aquilo e falar, sou assim. Sou por quê? Porque quando era pequeno aconteceu isso, isso e isso. Tá, e aí? Vamos mudar? Não, o que mudar? O quê? Tô bem assim, me aceita como eu sou, pô. Mas peraí. Síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, Sim, eu vou vivi morrer assim. Qual é o nosso... Aí voltamos para qual é o princípio, então? Né? Porque assim, a gente quer... Aí eu usando o inglês, outcomes. A gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A física, ela não permite isso. A física, ela é muito simples. Força que tu bota de um lado, força vai sair do outro lado. Se tu tá botando a mesma força na mesma direção de um lado, ela não vai sair com outra força em outra direção do outro lado. Não tem como. Não tem como. Se tu quer mudar o resultado, tu tem que mudar o processo. Aí você faz todo um processo para identificar e aí na hora de mudar, a gente muitas vezes escolhe não mudar. Não quero. Não quero, eu tô bem aqui onde eu tô. E é por isso que a espiritualidade para mim é tão importante. Eu necessito desse conhecimento. Eu conheço milhões de pessoas que não se necessitam. Que falam, não, eu consigo mudar sem conhecer isso. E eu acho isso ótimo, porque isso mostra que a pessoa já está num outro grau evolutivo. Mas eu preciso enxergar, eu preciso entender isso, eu preciso do auxílio do espiritismo ou de qualquer outra religião para fazer isso. Tanto que eu leio, eu pesquiso em várias outras, assim, porque eu gosto de ver da onde que vem aquilo, por que aquilo... É isso que eu ia te perguntar. Você fica só nos livros espíritas? Não. Eu tenho o Evangelho, o Novo Testamento traduzido lá na minha casa, porque eu adoro ler. A gente recentemente viajou para a Indonésia. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o budismo e o hinduísmo, porque lá eles têm um pouco dividido. E muito forte. Muito forte, né? Eu já li um pouco da base islâmica, que é uma derivação um pouco, né, enfim, tem a parte do Anjo Gabriel lá, que é tão importante. Tem muitas outras religiões que, né, a gente pode debater. Eu gosto muito de conversar sobre religião. Eu gosto muito da base, porque a base delas são muito semelhantes, geralmente. Mas, assim, para mim, até hoje está difícil de achar um modelo melhor que Jesus. Tá difícil. O próprio Jung fala dele, né, o psicanalista. O Dalai Lama fala dele. Assim, é muito difícil, né? Mas, de novo, eu acho que é para quem precisa. Eu sei que eu preciso. Tem gente que fala, não preciso, e tá bem. Mas você teve essa consciência que você precisa agora? Ou, que eu digo agora, depois que você entrou no centro espírita, que você, sabe, que você foi uma coisa mais profunda? Ou você sempre soube que você precisava? Sempre que eu digo assim, depois que você começou a frequentar o centro espírita, e você, poxa, não, eu preciso ter um conhecimento maior, e aí, como tudo na vida, altos e baixos, ou não, agora que você abraçou isso, falou assim, não, isso aqui, eu tô tendo um conhecimento, eu preciso disso para poder me, sabe? Sim. Eu acho que, assim, já é um processo, assim, ele já vinha se demonstrando essa necessidade, essa necessidade de olhar para isso, ela já vinha dando sinais. Eu, como muitas vezes, não quis olhar para aquilo. Falei, não, tampa esse buraco aí que eu não quero entrar nesse buraco. Mas, para mim, existe eu sentia sempre essa necessidade. Não necessariamente eu via aquilo como uma necessidade de olhar para isso. Eu achava que era uma outra coisa. Entendi. Né? Mas, no final, era uma necessidade. Né?
Inclusive, como o nosso corpo reage a certas coisas, para mim é muito uma conexão nós com nós mesmos. Principalmente alergias, principalmente coisas de pele, né? Rinite, que eu tenho muita. Geralmente são desequilíbrios assim que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar. Mas muita gente não quer. Muitas vezes a gente não quer. Porque a gente sabe que é um buraco profundo. Que se a gente cavar... E só para deixar claro, tá, Lu? Isso aqui não é sobre espiritismo. Isso aqui é espiritual, assim. É algo que independe da religião. A religião costuma falar para a Mari que é a língua que você fala. O importante não é a língua, é a comunicação. É o que eu vou comunicar. Né? Então, tem gente que prefere usar uma língua, tem gente que prefere usar outra. Não interessa, no final. Entendeu? Mas eu sinto a necessidade. Eu acho... Tem uma passagem... Tem uma história muito legal do Chico Xavier, que uma senhora foi visitar ele uma vez no centro dele, lá em Pedro Leopoldo, e ela chegou e, enfim, para visitar o Chico, assim, para ser atendido por ele, levava horas, né? As pessoas ficaram sentadas horas lá, ele atendia, sei lá, de 4 da tarde a 2 da manhã, imagina, gente do Brasil inteiro, e a senhora ficou lá sentada até o final. E aí o Chico falou, minha filha, fala aí, o que houve? Não, Chico, essa parada é o seguinte, eu tenho um marido maravilhoso, ele é gentil, ele é um pai firme, justo, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é perfeito. Isso elogiou, passou 5 minutos elogiando e o Chico só ouvindo. E aí, qual é o seu problema, né? Vamos lá. Aí ela, então, Chico, ele não é espírita. Aí ele olhou e falou assim, mas ele não precisa ser espírita. Se ele é tudo isso aí que você falou, ele não precisa. É você que precisa só. E ele... tá bem, pô. No final, é para isso que a gente acessa. Tanto que a religião é coisa de seres humanos. Nós criamos isso porque nós temos essa necessidade. A gente precisa disso. Então, o que eu tô falando aqui é o que eu, Daniel, preciso. Eu ainda necessito disso para me conectar. Tem muita gente que tem conexão, que eu conheço não sei, né? Que eu vejo, igual você falou, que tem uma fé inabalável, assim, que eu, não inabalável, mas uma fé que eu fico, caramba, eu queria ter essa fé, e não frequenta nenhuma igreja, né? É uma religião, não é religião, uma espiritualidade mesmo. É isso. Enfim, a pessoa fala, ó, bato papo todo dia com Deus. Olha que ponto legal que você tocou. Você sabe qual é a tradução da palavra fé? A palavra fé é confiança. Não é acreditar, como muitas pessoas acreditam. Fé é confiar, a tradução do grego, do hebraico, talvez. O que é o mais importante na confiança? Você não confia em quem você não tem relação. Você só consegue confiar com quem você se relaciona. Sim. Você falou, a pessoa conversa todo dia com Deus. Ela tem um relacionamento firme com Deus. E eu vou te falar que na minha crença ela está conversando com o mentor dela. Você, católico, vai achar que ela está conversando com o anjo da guarda dela. O evangélico vai achar que ela está conversando com o Espírito Santo. O outro vai achar que ela está conversando com Alá. Não interessa com o que você pode chamar. No livro dos Espíritos eles falam para o Kardec, chama do que você quiser. Não importa para quem você está chamando. Qual o nome que você está chamando. Se isso te faz bem... É intenção. Por isso que é o propósito. Qual é a tua intenção por trás daquilo? Você está elevando o teu pensamento a essa energia essa frequência tão mais alta, mas você pode usar qualquer nome, pô. Não interessa. Então esse é o princípio. Você vê? Mas a gente precisa praticar. Preciso. Ele vai te atender na hora que bateu. Que nem você falou, bateu, morreu de medo, pediu para Deus. Ele vai te ouvir. É claro que ele vai te ouvir. Porque ele é misericordioso. Misericordioso. Mas quando você pratica, você está muito mais conectado. Não é que ele vai te ouvir mais rápido, não é isso. Não é isso. Ai, perdão. Você percebe os sinais. Quando você falou assim, você tem que perceber os sinais, você consegue perceber os sinais. Perfeito. Você está mais sensível aos sinais. Você está mais ligado, você está mais receptivo, você está mais sensitivo. Seja da forma que Márcia sensitiva aí. Mas o pior é isso. Mas é. O pior é isso. Você quando está mais conectado, você está menos sugestível. Talvez, acho que é.
Sugestivo, pode ser? Subjetivo. Fala Não. aí, Kibe. Pode falar sugestivo? Eu não sei, eu perdi um pouco. Eu já tinha um português mais ou menos. Depois que eu vim pra cá, eu larguei de mão. Eu larguei Marina ficar puta comigo, mas eu larguei de mão porque porra. Mas quando você tem mais profundidade, você fica menos sugestivo a receber até isso que eles chamam no evangelho de falsos profetas. Quando vem alguém te prometendo Deus e o mundo, você fala, amigão, calma aí, o que eu acredito não é assim. Milagres existem, mas não é assim. Não é dessa forma. Entendeu? Os falsos profetas que ele fala, o lobo na pele de cordeiro, ele fala muito no evangelho sobre isso. Ele atenta, ele fala, atentem-se aos falsos profetas, porque eles vão vir, e vão vir aos muitos. E toda religião tem o seu falso profeta. Toda. Por quê? Porque a religião é feita de homem. Então o ser humano é isso, ele homem. tem defeito. Tem defeito. Ô, Dani, uma curiosidade, a Mari sempre foi espírita? Não. Porque isso também, igual você estava falando da mulher, né, da moça que foi lá no Chico e tudo mais, porque isso também tem a ver, por exemplo, eu acredito em Deus, já frequentei a igreja católica, evangélica, vou no centro espírita aqui, e o Kibe não acredita em nada, ele fala que ele acredita em universo, ou não, nas estrelas, um negócio assim, ou não, planta, sei lá, um negócio assim, aleatório. Mas assim, isso não afeta a minha crença, a minha fé, e não me deixa afetar. Então, assim, eu queria saber, a Mari sempre foi, porque Não. hoje vocês são Um só. um só, um só. A gente tá junto nessa. Tá não, junto. com certeza. Só deixar muito claro assim, como eu tá. falei... Pode O que me mandou aqui, eu acredito em energia. Perfeito, tá ótimo. A Mari, ela nunca teve uma... A família da Mari é católica, né? Os pais dela iam à igreja, ela me falava que ia à missa quando era pequena. Mas a Mari nunca olhou, pelo menos a minha percepção, né? Que a gente já conversou algumas vezes, ela nunca olhou muito para isso. Acho que depois você pode até conversar mais com ela sobre isso para pegar a dela, né? A percepção dela. Quando a gente se conheceu, e para mim sempre foi algo muito presente na minha vida, né? E eu falei para ela, eu falei, ó, não sei qual é a tua religião e eu não vou te forçar nunca a nada, porque eu não fui forçado no meu lar a ter uma religião específica, né? Eu fui respeitado até a hora que eu decidi buscar algo. E a minha irmã hoje, né? Por exemplo, minha irmã não é espírita. Então, cada um tem a sua crença e parte da minha crença é eu respeitar outras crenças, né? Então, eu não, né, para mim fere o livre-arbítrio. E eu falei para ela de início, falei, não quero aqui impor nada a você, mas eu tenho as minhas práticas e uma delas é orar em casa. Gostaria que você, se você quiser fazer parte, eu vou ficar muito feliz, mas se você não quiser, eu vou respeitar, mas eu vou precisar que a gente, né, se conecte com isso. De início, assim, acho que houve não uma resistência, houve uma... o que é isso? Deixa eu entender. Mas ela realmente se debruçou mais sobre, ela criou um pouco mais de vínculo aqui. Depois de alguns anos, aqui, principalmente esse ano, depois que a gente começou com mais afinco, ela começou a querer estudar, olhar um pouco mais para isso. Ela tem uma pegada muito de assim, olhar para dentro, escutar o seu próprio espírito. A Mari gosta muito de estudar a parte de neurociência, cérebro, e se conecta muito em alguns pontos. Ela é muito sensitiva em alguns momentos. Então, assim, ela hoje em dia realmente se conectou muito intensamente. Mas eu diria que assim, eu gosto mais de estudar. Mas é uma coisa minha isso, né? Eu gosto de pegar, ler livro, escutar podcast, blá, 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 e estudar livro, né? Mas para mim o que importa, na verdade, é assim, os princípios por trás, né? Assim, a gente está colocando aquilo em prática, né? Porque também para mim não adianta nada eu estudar isso tudo e não ser uma pessoa diferente, uma pessoa menor, né? Então, não, sim. Para mim, acho que está sendo até um processo, assim, ver ela, como ela também lida com isso, né? De uma outra forma, mas hoje ela é uma, né? Hoje ela também contribui no centro, né? Fez uma palestra linda semana passada sobre intuição, assim, muita gente se emocionou, se sentiu ali tocado, foi lindo. E vejo hoje como ela despertou essa questão espiritual nela que estava ali guardada, eu diria, por não ter acessado, não ter dado oportunidade também, né?
Às vezes a gente deixa muito, principalmente na infância, a gente é ensinado a fazer muito no automático para agradar o Sim. outro, né? Muito como a gente foi educado na nossa geração de ser uma boa criancinha, vai para a igreja, faz primeira comunhão. De novo, não é sobre a igreja, é sobre a educação Sim. familiar isso. E faz bonitinho que você é uma criança legal, bonitinha, tem que fazer tudo direitinho, né? Não pode fazer nada fora da regra. E a gente sabe que não é muito assim que, né, funciona, ainda mais para algo tão profundo assim, né? Quando você falou isso, eu me lembrei, por exemplo, que eu fiz catequese? Catecismo? Catecismo. Eu fiz catecismo por conta do meu pai, que ele era católico. E aí eu ia na igreja católica, depois eu frequentava a igreja evangélica, porque minha irmã começou a frequentar, aí meu pai começou a frequentar, aí eu não tive. Durante bom, enfim, até eu perder meu pai, eu não tinha a minha identificação do tipo, o que eu. E até hoje, se você me perguntar o que você é, cara, eu não sei. É o que você falou. Eu gosto de tudo um pouco. E eu acho que hoje o centro espírita, quando eu vou, faz sentido para mim. E me faz bem. Mas eu também, como eu te falei, eu já vi eu sigo esse meu amigo Fabiano, e ele foi pastor, agora eu acho que ele é marketing, mas ele também fala sobre Deus e eu acho aquilo ali fenomenal. Faz todo sentido para mim, entendeu? Eu já escutei, assim, cada É. pastores maravilhosos, assim. De novo, não é porque a gente tem uma. Eu não diria que é uma discordância. Existe uma perspectiva diferente de algumas passagens, de algumas questões, principalmente já é muito pós-morte, na Sim. verdade, mas os princípios da religião eles são muito parecidos. Principalmente se você pegar um pastor assim que realmente olha ali de uma forma mais profunda para o sentido evangélico daquilo, do evangelho. Nossa, assim, coisas maravilhosas. Eu, inclusive, usei palestra de um pastor para uma palestra que eu apresentei no centro. Assim, usei trechos da interpretação dele. Eu achei magnífico. Eu falei, o que esse cara está falando aqui é exatamente aquilo que a gente está entendendo, que a gente quer entender, que a gente precisa colocar em prática. Então, acho que o que menos importa é o status da religião, se eu sou espírita, é o quanto eu estou colocando aquilo em prática, aqueles É. valores morais em prática, É. né? É. Porque eu te pergunto, como que um espírita, um católico, não interessa, um evangélico, o que for, como que ele dorme à noite fazendo mal a alguém? Se ele não vive o princípio daquilo. Se ele viver o princípio daquilo, ele vai se sentir muito mal. Vai. Mas isso, eu tava conversando isso com a minha amiga, ela é psicóloga. Será que isso não é um psicopata? Porque às vezes também tem psicopata que. Psicopatia, ela me explicou ontem, que é quando a pessoa não tem sensibilidade pelo outro. Ela não tem empatia, Não tem né? empatia pelo outro. Você acha que... E vamos aí, fazer uma análise rápida aqui. Você acha que tudo de mal que acontece no mundo é tudo culpa de psicopata? não, Não tem como, não né? tem como. Senão a gente vive num mundo de psicopata. Aí É, acabou, né? é. Eu acho que existem os psicopatas, sim. Já tá mais do que claro, se abrir a Netflix aí, você vai ver É. centenas de... Né? Adoro esses documentários, adoro. Você vai ver vários, né? Existem, óbvio que eles existem, mas eu não acho que eles são maioria. Eu acho que falta é um senso de responsabilidade do ser humano. Eu acho que o ser humano prefere dizer que... Não. Eu escutei um cara falando ontem numa palestra, ele falou assim, se você reparar, todas as vezes que a gente decai num processo moral, geralmente é por uma questão sensorial. O que Como ele assim? quis dizer? É. A gente está atendendo a um desejo sensorial nosso. Seja sexual, seja drogadição, tabagismo, alcoolismo, seja falar mal de alguém. A gente tem um sentimento, a gente se sente bem em fazer aquilo, ou seja, uma sensação boa, seja qual for dessas que eu descrevi agora, que é só uma parte de algumas, mas é por um período de tempo curto. Algumas horas, às vezes até alguns segundos, alguns dias, algumas duram alguns dias, mas elas não se perpetuam. Uma hora bate será que bate um arrependimentozinho, poderia ter evitado aquilo.
O Adão e Eva, por exemplo. A gente voltar para a análise do Adão e Eva. Com certeza. Na passagem, é sensorial, porque quando a serpente apresenta o fruto, a primeira coisa que ela fala, nossa, mas que bela essa árvore. Que cheiro. Ele já dá... Sabe como é lindo isso? Porque como é que eu escrevi isso há 3.000 anos atrás? Ele já estava te falando como são as coisas. Ele já estava mostrando onde a gente cai. A gente cai ali. É. O que é a representação da serpente? Um ser que vive no chão, na poeira. Ele fala que se alimenta da poeira do chão, das coisas materiais. Jesus faz referência disso o tempo todo no Evangelho. Jesus fala, quando ele fala para os apóstolos irem pregar, ele fala, se em alguma cidade vocês forem insultados, né, ou seja, vocês tentarem pregar e alguém não tratar vocês bem, pelo contrário, né, tratar vocês mal, vão para outro lugar e limpem as poeiras dos pés. Depois Jesus também lava os pés dos apóstolos. Porque tirar essa materialidade, essa coisa, essa sensorialidade que a gente tem como um ser carnal. Só que a gente é um ser espiritual, habitando um corpo carnal. A gente precisa se depurar, a gente precisa estar cada vez menos... Ah, Daniel, você está falando então que todo mundo tem que fazer nada? Não, não é isso. É que só estou dizendo que o nosso propósito não deveria ser esse. Inclusive o meu, porque eu também sou um ser que também estou fazendo isso o tempo Não tem todo. como, não tem como. Não tem como, talvez, se tornar o anjo que a gente acha. Sim. Mas tem como a gente melhorar. Não, tem como melhorar, sim, mas não tem como ser zero material. Não, porque tem a gente é um corpo físico. É. A gente é um corpo físico. Mas o princípio por trás, é aí que entra a questão de novo do propósito do princípio. Eu estou buscando aquilo com o propósito de quê? Aquilo que eu estou fazendo é o propósito de quê? Eu estou fazendo fofoca falando mal do outro com o propósito de quê? De me fazer bem? De me sobressair? Por alguns segundos, né? De me Você vai se sobressair. Porque se eu falo mal de alguém, é porque para contar que eu, tipo, ó, a pessoa tá errada e eu tô certa. Então, é tipo, É se sentir melhor do se que o sente outro. melhor que É o um outro. orgulho, no É um final. orgulho, é. É um egoísmo que está vindo da origem daquilo Ou ali. então, uma cerveja, pô, às vezes a pessoa toma uma cerveja, porque eu tô confraternizando, social, não sei o quê. Se sentir pertencente. Você quer se sentir pertencente? Você quer se sentir amado? Você quer se sentir parte do grupo? E isso acontece muito, mas é que quando você está imigrando, né? Porque você está tentando se sentir pertencente num lugar que tem que criar novas conexões. Sim, com E depois de certeza. adulto, normalmente adulto, né, e tal, você acaba fazendo algumas coisas ou outras para poder, tipo, até você ter o autoconhecimento e falar assim, não, olha só, Não preciso disso. não preciso disso. Uhum. Não preciso disso. Concordo. Até aqui, ok. Daqui para lá, não. Concordo. E aqui, ô Lu, vamos deixar bem claro, que não existe puritanismo. Eu não sou puritano, você não é. Ninguém está dizendo que a gente não faz essas coisas, ou não fez já em algum momento. O ponto é, olhar para isso é importante. Falar sobre isso é importante. Existe um tabu na sociedade que não se fala sobre isso. Só começou. Se fala um pouco sobre droga, porque a droga leva para um extremo também que, pô, se não falar, as pessoas estão aí se matando na rua. Agora, para o álcool, a gente não fala, porque a indústria é forte demais. Eu trabalhei na indústria, né? Eu e Mário trabalhando. É forte demais. Ainda mais no Brasil. O tabagismo, hoje, por causa do conhecimento do álcool, mas se você olhar 20 anos atrás, era tão forte quanto o álcool. Oxi! E não se podia levantar um dedo para falar um A. Oh, não. Se você falasse, as pessoas te olhavam já daquela cara. Entendeu? Então, a gente não é ensinado a falar sobre isso. A gente não é ensinado a questionar os propósitos disso. A gente é ensinado a só fazer. Pô. Só aceita. Porque Só aceita. traz uma sensação boa. Que mal tem? E realmente, que mal tem? Aí a gente não sabe por que a gente está tendo os mesmos resultados há tanto tempo. Replicando, muitas vezes, coisas que nossos pais faziam, que nossos avós faziam. E tá tudo bem, desde que a gente faça também a escolha consciente, sabendo das consequências. Né? É importante estar consciente sobre isso. Essa a questão da consciência das escolhas, isso é difícil. Porque é aquilo que a gente volta a falar, da responsabilidade.
Porque, por exemplo, eu poderia fumar. Meus pais eram fumantes. Meu pai bebia. Eu poderia beber. Mas, Você escolheu não fazer. Eu bebia e fumei. Na universidade, tem uma hora que eu falei, pra que eu tô fazendo isso? Pra quê? O cigarro foi muito antes, assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por que isso, sabe? A bebida precisou eu vir pra cá. No Brasil eu já tava bebendo bem menos em São Paulo, bem menos. Mas ainda trabalhava na indústria, gostava, era uma confraternização. O Brasil tem muito forte aqui também, né? Confraternização e tal. aqui tem bem. Aqui tem, mas aqui tem uma questão muito diferente, que é não poder beber na rua. Ah, isso é Isso verdade. faz uma diferença. Não que a turma não beba aqui, mas é diferente. Mas aqui eu comecei a me questionar. Qual é o princípio por trás? Qual é o princípio? Qual é o propósito? Mas começou a se questionar desde o início? Desde quando você chegou? Ou só... Não, foi mais assim. Isso teve um papel importante da Mari, trazer esse questionamento. Teve um papel importante dela trazer esse questionamento. Desde no início, no Brasil, ela trouxe e eu falei, não. Pra mim é confraternização, eu gosto, é algo que eu gosto. Sim, realmente. Mas depois de um tempo eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, pra quê? E eu, cara, me sinto tão melhor hoje. Tão melhor, tão melhor. E você não depender de algo pra fazer alguma coisa tão melhor. E lembrar tão de melhor. tudo no dia seguinte. Pô. Fora isso, que eu tinha uma ressaca, parecia que eu tinha dengue. Mas assim, isso aí eu nem comento. Mas pra mim, o que mais me pegou foi quando eu falei assim, eu não preciso disso pra estar bem, pra estar feliz, pra aproveitar. Você entende? Entendo, super. De novo, tirar o poder daquilo externo e eu tomei aquele poder pra mim. Eu tomei o poder de ser agradável, de me sentir bem, de enfim, estar junto com as pessoas. E é impressionante como se incomoda as pessoas. Incomoda. Como incomoda as pessoas, cara. Como incomoda. Engraçado, porque depois eu comecei a reparar que incomoda muita gente, mas inspira muita gente. É verdade. Muita gente começou a me perguntar, mas por quê? E aí quando eu começo a falar, as pessoas... entendi. Doideira, hein? Acho que eu também. Acho que eu vou fazer isso também. Acho que eu vejo. Mas o meu papel não é fazer. Eu nunca fiz pra isso, entendeu? Até porque eu nem acho que eu tenho influência nenhuma sobre as pessoas nesse sentido. Mas eu vejo assim, né? No trabalho, Kibe provavelmente já deve ter visto isso no trabalho. Se você fala que você não... Ainda mais aqui, né? Que eles têm uma tradição de ir pro pub depois do trabalho e tal. E se você vai e não bebe, eles ficam, assim, incomodados num nível. Como assim você não segue a manada? Como assim você não faz igual todo mundo? Não, é super, super. Assim é demais. Dani, e para encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. O nome do podcast é Decidir Dar Certo. O que é para você dar certo? Boa pergunta, nossa. Dar certo para mim é você se dedicar a algo, colocar a sua energia para aquilo e buscar dar o seu melhor, fazer o seu melhor para fazer aquilo acontecer. Mas lembrar que o mais importante que eu hoje vejo com a minha experiência, e parece praxe falar isso, não vai ser o resultado final exato daquilo, mas o processo em que você botou essa energia, se disciplinou, aquilo que você, inclusive, abriu mão para fazer. Todo esse processo vai ser a parte mais importante. Aquilo vai servir de estímulo para você, aquilo vai servir de inspiração para você, aquilo vai te trazer novos hábitos, né? Se for algo positivo. E no final, o resultado final vai ser algo assim quase que indiferente. Porque a parte mais importante para fazer aquilo dar certo, você já fez. As atitudes, as mudanças, né, os sacrifícios. E aí, amigo, se não acontecer, aí é porque ele lá em cima escolheu para ser diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É porque vai ser outro certo. Existe o outro certo. Perfeito. Para você. É o pensamento que a gente teve quando veio para cá. Vai dar certo, eu pensava. Não sei como, não me interessa como. Eu só sei que vai dar certo. Eu tinha esse sentimento em mim.
Eu tenho ele até hoje. E tem até hoje. Dani, obrigada por compartilhar a sua história. E vocês que estão nos assistindo, eu espero de coração que esse episódio mostre para você que mesmo diante dos desafios, da solidão e das perdas, a espiritualidade, que é diferente da religião, pode ser uma força incrível para seguir em frente. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o Decidi Dar Certo no YouTube, TikTok, Instagram. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!